Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 101. Senbon Sakura, em sua forma Shikai, cortou instantaneamente os fios que prendiam Byakuya, emergindo do reflexo no chão. As pétalas infinitas da lâmina de Sakura avançaram em direção a Koga. Koga girou apressadamente a alabarda em suas mãos. Mas o que ele não esperava era que esta alabarda aparentemente inquebrável não resistiria ao ataque do Senbon Sakura de Byakuya. Ela foi completamente destruída pela enxurrada de pétalas. Aproveitando a oportunidade, Byakuya usou Shunpo para dar um passo rápido atrás de Koga e com um único golpe o partiu em dois. No entanto, assim que o corpo de Koga se dividiu em dois, Byakuya ficou chocado ao ver. Outro Koga apareceu onde a divisão havia ocorrido. Não só isso, este novo Koga olhou para ele com um sorriso frio. Koga avançou com Shunpo atrás de Byakuya. Mesmo com apenas um fragmento quebrado da alabarda, ele conseguiu cortar as costas de Byakuya. Era preciso admitir, Koga era realmente um gênio. Sejam seus feitiços originais de Kido ou as técnicas desenvolvidas com base em suas próprias habilidades, todos eles demonstraram um talento muito além do comum. Byakuya cambaleou com o golpe, mas rapidamente retaliou balançando sua Zanpakutou. Mas tudo que ele atingiu foi uma ilusão novamente. Nas trocas seguintes, não importa quantas vezes Byakuya golpeasse Koga, o novo Koga sempre aparecia atrás daquele que ele acertava, continuando o ataque. Ferimentos se acumularam no corpo de Byakuya. Koga fechou os olhos e explicou ao confuso Byakuya. A habilidade de Muramasa de controlar Zanpakutous, na verdade, nasceu dessa minha habilidade. Zanpakutous são manifestações do poder da alma de um Shinigami. Se Muramasa consegue controlar Zanpakutous, eu também consigo. Este é o meu poder. Ao usar minha Reiatsu para perturbar seus 5 sentidos, posso controlar completamente seu corpo. Enquanto falava, Koga mirou a alabarda quebrada em Byakuya mais uma vez. Byakuya tentou desviar, mas não atingiu nada além de um fantasma. Momentos depois, a alabarda real surgiu do nada e atingiu o corpo de Byakuya. Vendo Byakuya incapaz de se libertar, Koga pegou outra alabarda e atirou nele. Byakuya, incapaz de prever sua trajetória, tentou desviar usando Shunpo. Mas a alabarda atingiu sua mão direita, derrubando Senbon Sakura e prendendo sua mão no lugar. Quando Koga lançou outra alabarda, Byakuya esquivou-se reflexivamente novamente, apenas para ter sua mão esquerda presa. Observando isso acontecer, Koga sorriu, girando a alabarda em suas mãos e liberando seu Kido original. Tempestade de presas de gelo. Uma explosão de energia gelada avançou em direção a Byakuya. Bakudou 81, Danku. Mas desta vez Koga havia previsto isso. A tempestade de presas de gelo atingiu de outro ângulo, congelando a parte inferior do corpo e as mãos de Byakuya. Ao ver Byakuya preso, Koga levantou a alabarda e a cravou direto na cabeça de Byakuya. Mas Senbon Sakura, apesar de seu mestre estar incapacitado, libertou-se de seu estado selado por conta própria. Inúmeras pétalas de Sakura se materializaram na frente da alabarda, bloqueando sem esforço o golpe mortal de Koga. Senbon Sakura, que havia retornado à sua forma de lâmina, apareceu brevemente atrás de Byakuya, apoiando-o enquanto dizia: "Meu mestre, se você está preso e incapaz de perceber, então permita-me servir como seus olhos e mãos na batalha." Com isso, Senbon Sakura liberou uma onda de Reiatsu, quebrando o gelo que prendia Byakuya, quebrando as alabardas e retornando para a mão de Byakuya. Ao ver isso, Koga desabou completamente. Foi justamente porque Muramasa se recusou a ajudá-lo no passado que Koga foi selado pelo pai de Yamamoto e Byakuya. Mas agora, bem na frente dele, o Shinigami estava contando com sua Zanpakutou, que havia tomado uma ação autônoma para defender seu mestre. "Nesse caso, eu controlarei sua Zanpakutou também." Koga rugiu, liberando sua Reiatsu. Mas Byakuya não lhe deu chance. Bankai. Senbon Sakura Kageyoshi. Senkei. Senbon Sakura Kageyoshi. O espaço foi preenchido com pétalas de Senbon Sakura, encapsulando Byakuya e Koga em sua esfera. "Este é o meu Bankai. Neste espaço, todas as ilusões não têm sentido para mim. Infelizmente, minha Reiatsu não é tão forte quanto a de Aizen Souzuki. Caso contrário, até mesmo seu Kyoka Suigetsu seria ineficaz contra mim." Byakuya suspirou, mas não havia tempo para relaxar. Os dois retomaram o duelo mano a mano. O poderoso Reiatsu colidiu violentamente. Koga, olhando para Byakuya, não pôde deixar de murmurar. Como esperado do chefe da família Kushiki, que poder aterrorizante. Koga parecia obcecado pela família Kushiki, sempre trazendo o assunto à tona. Não importa o que Byakuya fizesse, quase como um bebê fazendo birra. Se não fosse pela diferença na cor da pele, seria de se esperar que ele começasse a gritar: "Atenção! Atenção! Vamos resolver isso com o último movimento", declarou Koga, não querendo perder mais tempo. Ele segurou a alabarda horizontalmente, liberando toda a sua Reiatsu. A energia opressiva e roxa escura preencheu o ambiente. Enquanto isso, as pétalas rosas de Senbon Sakura de Byakuya se transformaram em asas angelicais brancas que o envolveram. Shukei, Akuteiken. Ao entrar em sua forma de espada do Imperador Branco, a Reiatsu de Byakuya atingiu um novo nível. As asas angelicais brancas colidiram de frente com a energia demoníaca roxa de Koga. Os dois liberaram todo o seu poder. Quando eles passaram um pelo outro, Byakuya cambaleou para frente, mas o Senbon Sakura materializado apareceu bem a tempo de segurar seu corpo. Koga, no entanto, tinha um corte enorme que ia do peito até o ombro, e o sangue jorrou como uma fonte. Ele cambaleou alguns passos para frente e, à beira da morte, finalmente pensou em seu fiel Zanpakutou. "Muramasa." Mas Muramasa não deu resposta. A alabarda de Koga se quebrou e seu corpo caiu na água completamente sem vida. Quanto a Muramasa, o que aconteceu com ele? Naquele momento, Muramasa, consumido pelo desespero, desabou sobre si mesmo, como um buraco negro em miniatura, absorvendo todos os Olols que havia invocado. Então, num instante, ele explodiu, e sua Reiatsu caótica se estabilizou novamente.
O novo Muramasa apareceu diante de Ichigo e Rukia. Mas esse Muramasa não parecia mais um Zanpakutou, ele era mais como um Hollow. Seu rosto estava completamente coberto por uma máscara Hollow, e um buraco negro Hollow se abria em seu peito. Sua aparência lembrava a de um Arrancar. Como? Como isso pode ser possível? Muramasa não era um Zanpakutou de verdade? Rukia ofegou. Ichigo pensou por um momento e então especulou. Talvez porque ele absorveu muitos Oulaus, ele se transformou nisso. Rukia assentiu, sim, Zanpakutous nascem da alma de um Shinigami. Agora, abandonado por seu mestre, Koga morto pelas mãos de Byakuya, para sobreviver, Muramasa não teve escolha a não ser absorver a energia Oka para manter sua forma. Mas pelo que parece agora, ele provavelmente perdeu completamente o juízo, suspirou Ichigo. Rukia, fique para trás. Esta é a minha luta, disse Ichigo, virando-se para encarar Rukia. Muramasa soltou um rugido enfurecido, sua Reiatsu disparando enquanto ele investia direto em Ichigo. Tão rápido. Rukia, tendo acabado de se afastar rapidamente, observou em choque Muramasa descendo de cima. O poder concedido pela holovicação era imenso. Nem mesmo Rukia tinha certeza se conseguiria desviar do ataque de Muramasa a tempo. Mas Ichigo conseguiu. Ele enfrentou as mãos em forma de garras de Muramasa de frente com seu Tensa Zangetsu, e sua Reiatsu fez o chão tremer. Com um grito, Ichigo forçou Muramasa a voar. Muramasa atacou vazio, estabilizando-se no ar e liberou um enorme cero. Mas dessa vez, o alvo não era Ichigo, era Rukia. Ichigo avançou na frente de Rukia, preparando-se para lançar um Jetsuga Tensho para bloqueá-la. Mas antes que ele pudesse agir, alguém o antecipou. Senbon Sakura. A Bankai de Byakuya apareceu na frente de Ichigo e Rukia, bloqueando o cero sem esforço. Nin-sama. Rukia gritou de alegria. Momentos antes, eles sentiram a Reiatsu de Koga desaparecer, confirmando a vitória de Byakuya. Agora, ver Byakuya pessoalmente os tranquilizava. Mas testemunhar Byakuya só enfureceu ainda mais o furioso Muramasa. Era como se ele soubesse instintivamente que Byakuya havia matado seu mestre, Koga. A Reiatsu Oka, antes estável, de Muramasa começou a oscilar descontroladamente. Muramasa holovificado rugiu em agonia, seu corpo se contorcendo incontrolavelmente. Eu não vou perder. Não posso perder para o mero poder Hollow. Seus olhos, por baixo da máscara Hollow, oscilavam entre a sanidade e a loucura, mas era inútil. Muramasa, completamente desequilibrado, uivava sem parar. Byakuya, observando a cena, não pôde deixar de balançar a cabeça. Uma Zanpakutou tão leal. Por que Koga não podia confiar nela? Ichigo também suspirou. Deixe que eu cuido disso. Vou dar a ele um fim digno. Byakuya assentiu. Rukia, fique comigo. Ichigo, lute sem hesitar. Ichigo não disse mais nada. Ele deu um passo rápido na frente de Muramasa, levantando suas lâminas duplas. Ichigo, espada dupla, entrando na batalha. Muramasa, sentindo a imensa ameaça representada por Ichigo, disparou ceros freneticamente contra ele. Mas tais ataques eram como cócegas para Ichigo. Com apenas sua pressão espiritual, Ichigo desviou todos eles. Jetsuga, Tensho. 2 arcos, um preto e um branco, cortaram o ar, formando uma cruz enorme que avançou em direção a Muramasa. Muramasa disparou um enorme cero em resposta, mas diante da cruz Jetsuga, foi como manteiga encontrando uma faca quente cortada em 4 pedaços e explodindo. Estrondo. A cruz Jetsuga atravessou o corpo de Muramasa, cortando seu braço esquerdo e deixando um enorme corte em forma de cruz do ombro até a cintura. Mas não foi apenas um ferimento, seu corpo se partiu completamente. Mas o holovificado Muramasa não era apenas mais forte, ele também tinha outras habilidades como super regeneração. Em menos de um segundo, o corpo de Muramasa se restaurou completamente, como se ele nunca tivesse se machucado. E não parou por aí, o corpo de Muramasa liberou uma enorme onda de Reiatsu. Energia vermelha escura rasgou o céu, invocando incontáveis Oulaus nos céus acima da cidade de Karakura. Sentindo a intensa Reiatsu acima, Ichigo não hesitou. Ele avançou, derrubando qualquer Hollow que tentasse detê-lo. Jetsuga, Tensho. Ichigo, sem se conter, lançou uma explosão devastadora que dividiu Muramasa em 2 mais uma vez. Mas mesmo quando Muramasa caiu no chão em estado destroçado, ele ainda não estava morto. Sua vontade de sobreviver o levou a mais uma mutação. Substâncias escuras e desconhecidas cresceram de seu corpo, expandindo-se até engolir Ichigo. Essas substâncias continuaram crescendo, formando um enorme monstro esférico. Essa criatura não apenas gerou mais Gillians, mas também liberou Reiatsu que expandiu a garganta acima, atraindo mais Oulaus. Como isso pode ser? Muramasa está mesmo tentando se tornar o rei dos Oulaus? Rukia engasgou incrédula. Rukia, gritou Sena, chegando com a equipe Karakura naquele momento. Você está bem, Rukia? Oriumi correu para ver como ela estava. Capítulo 102. Não foram apenas Sena e os outros Shirayuki, que havia sido abatido por Byakuya antes, também reapareceu no campo de batalha. Atrás de Sode no Shirayuki, todos as Zanpakutou rebeldes e seus portadores Shinigami chegaram ao mundo dos vivos. Enquanto isso, o velho Yamamoto, junto com Kyoraku Shunsui e Ukitake Jushiro, continuavam sendo queimados pelas chamas de Ryujin Jaka. Então sim, parecia que Ryujin Jaka estava apenas tendo um pequeno ataque de raiva. Mesmo que Muramasa não tivesse convencido, um dia Ryujin Jaka provavelmente teria perdido a paciência sozinho. Com os capitães, tenentes e seus poderosos Zanpakutou se juntando à luta, a maré mudou completamente. Embora o número de Oulaus fosse avassalador, sob os ataques implacáveis dos capitães, tenentes e poderosos Zanpakutou, os menos foram rapidamente controlados. Entretanto, quando os outros Zanpakutou viram Byakuya, que havia traído o Gotei 13, todos expressaram sua relutância em lutar ao lado dele. Eles ainda não conseguiam entender por que Byakuya fez o que fez. Mas à medida que o vazio negro continuava a se expandir, ameaçando engoli-los a todos, eles não tiveram escolha a não ser se unir.
Sem trabalharem juntos, não havia como deter a enorme horda Hollow, especialmente considerando que as principais forças de combate ainda não estavam disponíveis. Yamamoto Genryuzai, Kyoraku Shunsui e Ukitake Jushiro ainda estavam jogando com Ryujin Jaka. O Noana Hetsu estava ocupada fornecendo suporte médico para o Esquadrão 4, e Ishigo ainda estava preso no mundo de Muramasa. Para impedir a expansão da garganta, Byakuya e Senbonzakura deram um passo à frente, usando sua própria pressão espiritual para suprimir e fechar a garganta à força. Embora Byakuya e Senbonzakura já tivessem lutado contra Kogakushiki Muramasa e a Horda Hollow, eles ainda possuíam uma pressão espiritual avassaladora. Com a pressão combinada de um homem e uma lâmina, a garganta foi temporariamente suprimida. Os outros Shinigami e Zanpakutou não ficaram apenas parados assistindo. Eles se juntaram ao esforço e com todos trabalhando juntos, a garganta foi finalmente fechada. Enquanto isso, Ishigo, que havia sido engolido pela garganta, caiu em um oceano sem fim. Além dos pilares de pedra quebrados flutuando acima da água, não havia mais nada. Este era o mundo interior de Muramasa. Neste mundo, Muramasa apareceu sem nenhuma mudança, explicando calmamente as origens deste lugar para Ishigo. Este é o mundo interior de Kogakushiki, o lugar onde ele viveu por décadas. Muramasa suspirou enquanto observava os pilares de pedra no oceano ruírem e desabarem. Parece que este mundo está prestes a entrar em colapso, por causa da morte de Koga e da minha vontade sendo gradualmente devorada pelos Outlaws. Depois de falar, Muramasa lançou um olhar curioso para Ishigo. Afinal, a capacidade de entrar no mundo interior de alguém não era algo que qualquer um pudesse fazer. Ishigo não tinha o poder correspondente, então como ele chegou aqui? Muramasa não se deteve no assunto. Em vez disso, sacou uma Zanpakutou do vazio. Kurosaki Ishigo, já que você está aqui, vamos resolver isso. Com isso, Muramasa levantou sua Zanpakutou e atacou Ishigo suspenso. Ishigo franziu a testa confuso. Muramasa, você não tem mais motivos para lutar comigo, tem? Mas Muramasa não respondeu. Ele continuou seu ataque feroz contra Ishigo. Responda-me, Muramasa. Ishigo rugiu, golpeando Muramasa com um único golpe. Mas Muramasa continuou em silêncio. Ele simplesmente estendeu a mão direita, tentando usar Bakudou para prender Ishigo. Que pena para ele. Ishigo já havia descoberto o truque por trás dessa técnica. Antes que o Bakudou pudesse prendê-lo, Ishigo levantou seu enorme Zanpakutou e o balançou, dividindo o oceano em dois. Sem o reflexo do oceano, a chamada técnica de encadernação perdeu sua base e não conseguiu fazer efeito. Uff! Kurosaki Ishigo, você realmente é um gênio. Mas e esse movimento? Muramasa investiu contra Ishigo novamente, golpeando ferozmente. Ishigo instintivamente balançou sua Zanpakutou, mas quando sua lâmina tocou Muramasa, ele percebeu que era apenas uma ilusão. Essa era a técnica de manipulação dos 5 sentidos de Kogakushiki. O verdadeiro Muramasa já havia aparecido atrás de Ishigo, brandindo sua Zanpakutou com um golpe feroz. Mas o que Muramasa não esperava era: o Tensa Zangetsu na mão direita de Ishigo e a Zanpakutou branco na esquerda se moveram sozinhos sem que ele sequer reagisse. Estrondo. As duas lâminas se cruzaram, bloqueando o ataque de Muramasa. Por um breve momento, as sombras de Zangetsu e Hollow Ishigo apareceram atrás de Ishigo. O que? As pupilas de Muramasa se contraíram em choque. Ele não esperava que seu movimento fosse tão facilmente rebatido. Jetsuga. Tensho. O Jetsuga Tensho negro engoliu Muramasa inteiro. Se este não fosse o mundo interior, aquele golpe teria tirado a vida de Muramasa. Felizmente, no mundo interior, Muramasa sofreu apenas ferimentos leves. Mas com todas as suas técnicas sendo neutralizadas, Muramasa não conseguiu nem encostar um dedo em Ishigo. Enfurecido, Muramasa lançou uma série de ataques selvagens. Esse frenesi irracional, é claro, não representava nenhuma ameaça para Ishigo. Observando Muramasa cair sobre um pilar de pedra em ruínas, Ishigo olhou para o mundo interior em colapso ao redor deles. Zangetsu falou gravemente. Este lugar contém os conceitos de Outlaws que Muramasa vem absorvendo a todo esse tempo. Agora, esses conceitos querem destruí-lo. Temos que ir embora rápido, Ishigo, ou você também estará em perigo. Mas naquele momento, Muramasa, que havia sido derrubado, foi esmagado pelas pedras que caíam e afundou no oceano abaixo. Nas águas frias e escuras, Muramasa não conseguia ouvir nenhum som. Ou melhor, ele não conseguia ouvir o som que mais queria ouvir, a voz de Koga. Mas outra voz atravessou o mar profundo e chegou aos ouvidos de Muramasa. A voz do Ishigo. Muramasa! Muramasa! O som o tirou do transe. Ele saltou do mar congelado e pousou novamente no topo de um pilar de pedra. Por quê? Por que consigo ouvir sua voz? Muramasa olhou para Ishigo, incrédulo. Muramasa, não importa o que aconteça, estarei sempre com Zangetsu. Não sou só eu, meus amigos, os capitães, todos os Shinigami e Zanpakutou, nossos laços são insubstituíveis. Você mais do que ninguém deveria entender isso. Então por que está fazendo algo que atenta contra sua própria honra? As defesas de Muramasa ruíram. Você não tem o direito de me dar sermão. Essa é a essência do meu poder. É realmente a essência do seu poder forçar a submissão somente com a força? Essas palavras atingiram Muramasa como um raio. Você não acha que não é necessário se conformar ao Shinigami em tudo? Ao ouvir isso, o coração de Muramasa estremeceu. Kurosaki Ishigo. Muramasa investiu contra Ishigo com um rugido, e Ishigo também levantou Tensa Zangetsu e sua Zanpakutou branco para o confronto final. Suas lâminas se cruzaram em uma explosão de energia e Muramasa realmente perdeu. Que irônico, a voz que chegou ao meu coração acabou sendo a sua, Kurosaki Ishigo. Muramasa murmurou enquanto afundava no oceano. Mas desta vez, a mão que ele estendeu foi agarrada por Ishigo. Zangetsu, Zangetsu, há alguma maneira de salvar Muramasa? Ishigo perguntou. Sim, Ishigo. Mas, você está realmente preparado para isso? Respondeu Zangetsu. Ele já foi a Zanpakutou de outra pessoa. Ishigo branco acrescentou. Sim, você tem certeza de que está pronto para isso? Ishigo sorriu.
Koga já está morto. Muramasa não passa de um Zanpakutou sem mestre agora. Assim como Mirokumaru de Senna, se ele consegue ouvir a minha voz, significa que somos perfeitamente compatíveis. Ao ouvir isso, tanto Zangetsu quanto Ishigo Branco assentiram. Eles se materializaram ao lado de Muramasa. Parece que vamos ganhar um novo colega de quarto. Ishigo Branco disse dando de ombros. Zangetsu acrescentou. Então Ishigo conecte sua pressão espiritual com a dele. Contanto que ele não a rejeite, ele se tornará sua Zanpakutou. Ishigo assentiu. Sem hesitar, ele associou sua pressão espiritual à forma instável de Muramasa. Não houve resistência. Muramasa aceitou silenciosamente o controle de Ishigo. Então, essa é a sensação de alma se fundindo? Muramasa abriu os olhos e um raro momento de clareza brilhou neles. Eu induzi Koga ao erro, não foi? Ele disse em voz baixa, abatido. Todo mundo comete erros. Se você cometeu um, corrija-o. Ishigo respondeu. Com isso, a forma física de Muramasa desapareceu, transformando-se novamente em um Zanpakutou. Ishigo pegou Muramasa e o embainhou. Quando Muramasa retornou à sua forma selada, todos os Zanpakutou reanimados também retornaram aos seus portadores Shinigami. Quanto tempo levará para ele se recuperar? Ishigo perguntou. Pelo menos meio mês. Mesmo com a sua pressão espiritual ajudando, o corpo espiritual de Muramasa foi gravemente danificado pelos Oulous. Zangetsu respondeu. Sim, e durante esse tempo não poderemos lhe emprestar nosso poder, Ishigo. Precisamos estabilizá-lo e garantir que Zangetsu não o rejeite. Ishigo Branco acrescentou. Ishigo assentiu. Desculpe, foi imprudência minha. Ishigo Branco balançou a cabeça. Você é o rei, Ishigo. É nossa função segui-lo. Com isso, tanto Zangetsu quanto Ishigo Branco retornaram ao Zanpakutou de Ishigo. Ao ver Ishigo retornar, Rukia e Senna correram em sua direção. Ishigo, você está bem? Ishigo abraçou os dois, sorrindo. Desculpe por fazer você se preocupar. Já acabou. Aliviadas, Rukia e Senna examinaram Ishigo da cabeça aos pés. Ao ver que ele estava ileso, finalmente respiraram aliviadas. Isso é bom. Soifon também deu um passo à frente. Já que você está bem, devemos retornar à Sociedade das Almas. Ishigo, obrigado pela ajuda desta vez. Ishigo balançou a cabeça levemente. Tenho muitos amigos no Gotei 13. Ajudar amigos é algo que estou mais do que disposto a fazer. Byakuya também deu um passo à frente. Kurosaki Ishigo, obrigado. Foi graças a você que consegui proteger a honra do clã Kushiki. De hoje em diante, qualquer um que se opuser a você, é meu inimigo. O resto dos Shinigami pensou a mesma coisa. Nossa, sem nenhuma pretensão. Você está mesmo tentando fazer do Ishigo o genro do clã Kushiki, hein? Rukia corou, mas não disse nada. Nós vamos voltar primeiro, Ishigo. Itsugaya Toshiro também disse. Ainda não vou voltar para a Sociedade das Almas. Fiquei fora por dias e minha família deve estar preocupada. Ishigo respondeu. Ishigo, retornarei à Sociedade das Almas por alguns dias e retornarei ao mundo dos vivos mais tarde. Rukia acrescentou. Afinal, mesmo que a situação com Byakuya tenha sido resolvida derrotando Koga, eles ainda tinham que se reportar a Yamamoto Genryuzai e aos 46 centrais. Embora a atual Central 46 fosse muito mais dócil, ainda era necessário que Byakuya explicasse as coisas. Entendido. Ishigo assentiu, sabendo que a batalha poderia ter acabado, mas o trabalho não. Senna também sorriu e disse. Não se preocupe. Eu volto com a Rukia. Se algo acontecer, entraremos em contato imediatamente. Ao ouvir isso, Ishigo deu um sorriso sem graça. Afinal, da última vez que disseram isso, Muramasa apareceu. Mesmo assim, Ishigo se recusou a acreditar que teria tanto azar o tempo todo. Tudo bem. Por favor, diga também ao Noana que não tive a oportunidade de visitá-la desta vez por causa da correria. Entendi. Senna respondeu com um sorriso. Além disso, Hiruka também queria consultar o Noana. Ela já estava qualificada para começar a treinar para seu Bankai. E ninguém entendia melhor como usar uma Zanpakutou do que o Noana. Então vamos indo. Com isso, Rukia e Senna acenaram para Ishigo antes de passarem pelo Senkaimon com os outros. Depois que todos foram embora, Ishigo se virou para os outros. Vamos voltar também. Ryunosuke deu de ombros. De qualquer forma, isso não tem nada a ver comigo. Oriumi sorriu sem jeito. Bem, era tudo coisa da Sociedade das Almas. Não temos muita conexão com o Gotei 13, temos? Shade não disse nada. E Uryu? Ele também não disse nada. Seus poderes espirituais ainda não haviam se recuperado completamente e ele contava com o equipamento do avô. Quem sabia quando ele poderia perder seus poderes novamente? Capítulo 103. Voltando para casa sozinho, Ishigo se sentiu um pouco deslocado. Nos últimos meses, Rukia e Senna estiveram ao seu lado todos os dias. Fosse para a escola ou para resolver outros assuntos, estavam sempre juntos. Agora, com os dois desaparecidos de repente, Ishigo sentiu uma estranha sensação de vazio. Esse era o poder do hábito. Rukia e Senna usaram esses últimos meses para acostumar Ishigo a tê-las em sua vida, e agora que elas se foram, mesmo que temporariamente Ishigo lutava para se adaptar, ele não era o único. Yuzu e Karin, suas duas irmãs, também estavam se sentindo um pouco indispostas. Oni-chan, quanto tempo vai demorar para Rukia-nei e Senna-nei voltarem? Perguntou Yuzu. Provavelmente uma semana, estimou Ishigo, conservadoramente. Afinal, embora os Shinigami pudessem consertar as coisas com Rishi, os danos na Sociedade das Almas eram extensos e levariam tempo. Uma semana, hein? O rostinho de Yuzu caiu. Até mesmo Karin, que normalmente era estoica, não conseguiu deixar de parecer um pouco abatida. Ishin, sempre estranho, suspirou dramaticamente. Será que vou ter que cozinhar de novo? Ishigo estava coberto de linhas pretas. Yuzu, olhando sombriamente para Ishin, disse friamente. O quê? Você está dizendo que minha comida não é tão boa quanto a da Senna-nei? Ishin mudou imediatamente de ideia. Claro que não.
Papai adora a comida da Yuzu. Yuzu bufou, pouco satisfeito com isso. Na semana seguinte, Rukia e Sena ligaram para casa, mas disseram que precisariam de mais alguns dias antes de poderem retornar. Isso só aumentou o desejo de todos. Enquanto isso, na Sociedade das Almas, Yamamoto Genryuzai olhou para Itsugaya Toshiro com satisfação. Capitão Itsugaya, devido ao seu excelente desempenho durante o incidente da rebelião de Zanpakutou, designo a 10ª divisão para escoltar o Oken. Itsugaya se endireitou imediatamente. Sim, comandante-geral. Eu garantirei a segurança do Oken. Yamamoto assentiu. Vá, lembre-se, o Oken não deve cair nas mãos de ninguém. Com seu poder, é possível criar coisas aterrorizantes. Itsugaya assentiu novamente e deixou a 1ª divisão. Yamamoto observou partir com um sorriso no rosto. Mas como diz o ditado, se nada der errado, alguma coisa dará errado. O chamado Oken era um selo espiritual administrado em conjunto pelas 4 grandes casas nobres. Ele podia conceder brevemente o poder do Rei das Almas. Entretanto, usar o Oken tinha um preço. Qualquer Shinigami que o usasse envelheceria rapidamente ou até mesmo morreria. Devido ao seu perigo, o Oken precisava ser realocado e selado novamente a cada 50 anos. Desta vez, o capitão que o escoltava era ninguém menos que Tsugaya Toshiro, recomendado pessoalmente por Yamamoto Genryuzai. Yamamoto, tão confiante em sua escolha, nunca imaginou que o que deveria ser uma simples missão para ganhar experiência iria por água abaixo tão rápido. Velho, alguma coisa deu errado. Kyoraku Shunsui rompeu no escritório do capitão comandante, visivelmente ansioso. Calma, Shunsui. Quantas vezes eu já te disse para manter a compostura? Yamamoto repreendeu enquanto tomava um gole de chá. Mas no momento em que Shunsui falou, a equipe de escolta do Oken foi emboscada. O Oken desapareceu, e o capitão Itsugaya desapareceu. Yamamoto cuspiu seu chá por todo lugar e ficou de pé em choque. O que? Shunsui olhou para ele com um olhar inexpressivo. Você não estava me dizendo para ficar calmo? O que aconteceu exatamente? Yamamoto perguntou, mais sério agora. Shunsui relatou os eventos da melhor forma que pôde. Yamamoto ficou em silêncio por um momento. Mandei Soifon, junto com Omitsukido, ao mundo dos vivos para investigar imediatamente. Precisamos encontrar o Oken e o desaparecido capitão Itsugaya. Quanto à 10ª divisão, confisquem todas as suas Zanpakutou por enquanto. Sim. Sabendo quão séria era a situação, Shunsui imediatamente se afastou para entregar as ordens. Enquanto isso, toda a 10ª divisão foi colocada em prisão domiciliar, de volta ao mundo dos vivos. Ishigo sentiu a Reiatsu de Soifon se aproximando. Sem pensar, correu até ele. O que o surpreendeu foi que Soifon estava dentro de uma barreira. Ishigo não hesitou, sacou sua Zanpakutou e abriu a barreira, entrando. Imediatamente, ele foi cercado por membros da força furtiva. Ishigo rapidamente embainhou sua Zanpakutou e falou calmamente. Sou Kurosaki Ishigo, amigo do seu capitão Soifon. No momento em que ele disse isso, a força furtiva abaixou suas armas. O nome Kurosaki Ishigo tinha muito peso na Sociedade das Almas. Todos sabiam quantas vezes ele havia salvado o Gotei 13. Soifon, tendo ouvido o relato e sentido a Reiatsu de Ishigo, deu um passo rápido para o lado dele. Soifon. Ishigo acenou para ela. Soifon estava prestes a sorrir de volta, mas vendo Astealt Force por perto, ela pigarreou e manteve uma expressão estoica. Continue sua busca. E lembre-se, não chegue muito perto dessa área. Sim. A força furtiva seguiu ordens e se dispersou rapidamente. Assim que eles se foram, Soifon não conseguiu mais se conter. Ela se jogou nos braços de Ishigo, envolvendo as pernas em volta da cintura dele, fazendo beicinho. Da última vez que voltei para a Sociedade das Almas, você nem veio se despedir de mim. Ishigo rapidamente assegurou e explicou. Tinha muita gente por perto, não era conveniente. Soifon bufou, não convencido, mas Ishigo rapidamente mudou de assunto. Certo, Soifon, o que está acontecendo aqui? Soifon revirou os olhos, mas explicou mesmo assim. O Oken foi roubado. Fomos enviados pelo capitão comandante para investigar no mundo dos vivos. Ishigo piscou. O Oken? O que é isso? Soifon explicou tudo em detalhes. Se você vir alguém suspeito no mundo dos vivos, avise-nos imediatamente. Ishigo assentiu. Quanto tempo você pode ficar aqui? Soifon pensou por um momento. Só algumas horas. Assim que a investigação estiver concluída, tenho que retornar à Sociedade das Almas para me reportar ao Yamamoto Sotaisho. Entendo. Eu esperava que você pudesse ficar mais alguns dias. Soifon hesitou, depois sorriu suavemente. Vou tirar uma folga em breve e voltarei para uma visita. Ishigo sorriu. Ótimo. Quando fizer isso, vou te apresentar ao meu pai e às minhas irmãs. Também podemos ir ver o Yoruichi-san. Ao ouvir isso, o rosto de Soifon ficou vermelho. Conhecer os pais? Não é um pouco cedo demais? Além disso, Yoruichi-san ainda nem conheceu sua família. Ishigo sorriu, provocando. Você não pulou na frente de Yoruichi-san e se jogou em mim? Soifon mordeu a orelha em frustração e os dois, bem, vamos pular os detalhes pelas próximas 2 horas? Capitão. Concluímos a investigação. Nenhuma pista encontrada, informou a força furtiva. Soifon, com o rosto ainda corado, falou friamente. Entendido. Voltaremos para a Sociedade das Almas. Sim. Quando Astealt Force entrou no Senkaimon, Soifon se virou para Ishigo. Cuidado, Ishigo. A pessoa que emboscou o transporte Oken pode estar escondida no mundo dos vivos. Se você vir o capitão Itsugaya, não o deixe retornar à Sociedade das Almas ainda. Entendido. Não se preocupe. Ishigo assentiu enquanto Soifon atravessava o Senkaimon. Com a barreira caindo, Ishigo suspirou e se virou para ir para casa. Mas assim que fez isso, ele viu Itsugaya Toshiro cambaleando em sua direção, parecendo completamente exausto. Antes que Ishigo pudesse dizer uma palavra, Toshiro caiu de cara no chão.
Ishigo imediatamente deu um passo rápido para o lado dele, verificou sua condição e começou a tratar seus ferimentos com Kaido antes de levá-lo de volta para a clínica Kurosaki. De volta à Sociedade das Almas, Rukia, Sena e Renji ficaram responsáveis por confiscar a Zanpakuto da 10ª divisão. Matsumoto Hanjiku entregou sua Zanpakuto primeiro e então chamou Rukia e Sena para um canto. Rukia, Sena, escutem. Eles se mudaram para um local isolado, e Hanjiku explicou o que havia acontecido. Não acredito que o Capitão Itsugaya seja um traidor. Ele deve estar perseguindo aquela figura misteriosa. Preciso da sua ajuda para descobrir quem é. Rukia e Sena trocaram olhares. Nossa, esses últimos meses foram mais emocionantes do que os últimos anos juntos. Sena concordou. Absolutamente. Mesmo nas lembranças de Sena, nada se compara a esse tipo de vida. É claro que as duas mulheres concordaram em ajudar e começaram a investigação junto com Renji. De volta à clínica Kurosaki. Ao ver Toshiro inconsciente, Ishin deu uma desculpa vaga sobre ir tratar pacientes no campo e saiu de casa. Ishigo sentiu que havia algo de errado no comportamento de Ishin, mas não conseguia identificar o que era. Por enquanto, concentrou-se em cuidar de Toshiro. Karin, enquanto isso, estava curiosa sobre o garoto que Ishigo havia trazido para casa. Por algum motivo, ela sentiu que havia uma conexão estranha entre ela e esse garoto. Ishigo colocou Toshiro em sua cama, usando Kaido novamente para estabilizar sua condição. Depois de um tempo, Toshiro finalmente acordou e ao ver Ishigo, sua guarda relaxou. Onde? Estou. Não se mova. Sua pressão espiritual ainda não se recuperou completamente. Esta é a minha casa, é seguro aqui, disse Ishigo enquanto continuava a estabilizar a Reiatsu de Toshiro. Toshiro obedientemente deitou-se novamente. A propósito, Toshiro, como você se machucou? Quem fez isso com você deve ser forte. Além disso, Soifou me disse que o Gotei 13 está procurando por você e que você não deveria retornar à Sociedade das Almas ainda. Ishigo explicou a situação. Surpreendentemente, Toshiro não disse muito sobre o motivo de ter ido embora sozinho. Claramente, ele não queria incomodar Ishigo. Ishigo o ajudou muitas vezes, e Toshiro não queria sobrecarregá-lo ainda mais. Parecia um pouco como o irmão mais novo fazendo beicinho para o irmão mais velho. Vendo a relutância de Toshiro, Ishigo não o pressionou. Mas ele tinha um pressentimento, que o assunto não havia terminado e de alguma forma, ele também estava envolvido. Certo, descanse um pouco. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Estarei lá embaixo. Ishigo saiu do quarto, planejando dormir no sofá durante a noite. Toshiro observou-o partir e sussurrou suavemente. Obrigado, Kurosaki Ishigo. Então ele adormeceu em um sono profundo e tranquilo. Cedo na manhã seguinte, Toshiro silenciosamente tirou seu auri de capitão da 10ª divisão, vestiu uma capa amarela e se preparou para deixar a clínica Kurosaki sem acordar Ishigo. Parado na porta, ele fez uma profunda reverência à casa Kurosaki antes de se virar para sair. Mas ele não esperava que Ishigo estivesse esperando no final da rua. Se você for embora, pelo menos saia pela porta da frente como uma pessoa de verdade, disse Ishigo, de braços cruzados. Por que você parece estar carregando um fardo enorme? Ishigo fixou seu olhar na expressão conflituosa de Toshiro e acrescentou. Você tentou fugir sozinho. Essa expressão pesada no seu rosto, é por causa de alguém chamado Kusaka? Você estava murmurando esse nome enquanto dormia. Quem é ele? O rosto de Toshiro mudou drasticamente, seus olhos se fecharam como se estivesse revivendo uma memória dolorosa demais para ser contada. Ele não respondeu, preferindo passar por Ishigo. Mas naquele momento, uma enorme bola de fogo de repente cruzou o céu. Ishigo imediatamente sacou sua Zanpakuto, ficando na frente de Toshiro. Cuidadoso. Ele cortou a bola de fogo ao meio com um golpe limpo. Mas mesmo quando se dividiu, as chamas continuaram a se expandir em todas as direções. Capítulo 104. De repente, duas garotas Arrancar apareceram no céu. Uma tinha cabelo ruivo brilhante, a outra tinha cabelo azul, elas pareciam irmãs gêmeas. O Arrancar de cabelo azul olhou feio para Ishigo e gritou. Entregue Itsugaya Toshiro ou nós o destruiremos. Ishigo não conseguiu evitar rir, incrédulo. Ele se virou para Itsugaya. Ei, Toshiro, quem diabos são esses dois pirralhos? Por favor, Ishigo. Explico depois. Itsugaya respondeu com urgência. Antes que Ishigo pudesse perguntar mais, as duas garotas no céu, conhecidas como Garota de Fogo e Garota de Trovão, giraram seus chicotes e lançaram bolas de fogo e orbes de relâmpago em sua direção. Ishigo, ainda irritado, rugiu para eles. Você não vê que estamos conversando? Uma onda de sua Reiatsu avassaladora irrompeu, desintegrando instantaneamente as bolas de fogo e orbes de relâmpagos que se aproximavam. As duas garotas Arrancar congelaram no ar, com os olhos arregalados de medo. Irmã, vamos sair daqui. Esse cara é diferente. Vamos correr. Tenho certeza de que o mestre não vai nos culpar por isso. As duas garotas trocaram um olhar e fugiram aterrorizadas, suas figuras desaparecendo no céu. Itsugaya correu atrás deles, mas Ishigo hesitou por um instante. Lembrando-se do apelo desesperado de Itsugaya antes, suspirou de frustração. Droga. Ishigo relutantemente embainhou sua Zanpakuto e decidiu entrar em contato com a Sociedade das Almas para ver se eles tinham alguma informação sobre o chamado Kusaka. Mas assim que voltou para casa, ele descobriu que Rukia e Sena tinham acabado de chegar. Rukia segurava o auri do capitão de Itsugaya com uma expressão séria. Ishigo, você voltou. Sena gritou animadamente ao vê-lo. Os olhos de Ishigo se arregalaram de surpresa e alívio. Momento perfeito. Eu ia entrar em contato com você. Rukia levantou os olhos do auri. Ishigo, você está com o auri do capitão Itsugaya? Você ouviu? Ishigo suspirou e rapidamente contou tudo o que tinha acontecido. Depois de terminar, ele perguntou. Kusaka. Esse nome. Tenho certeza de que foi o que Toshiro disse. Alguém de você sabe quem é?
Rukia, Sena e Renji trocaram olhares, todos balançando a cabeça. Ichigo esfregou as têmporas em frustração. Ótimo. Se nenhum de vocês sabe, isso ficou muito mais difícil. Rukia pensou por um momento. Que tal isso? Renji, leve o Auri do capitão de volta para a Sociedade das Almas e pergunte a Matsumoto Hanjiku. Se alguém sabe, é o tenente dele, certo? Renji assentiu imediatamente. Deixe comigo. E vocês? Sena sorriu. Estamos indo para a loja do Urahara. Não tem muita coisa que o Urahara Kizuki não saiba, né? Rukia assentiu e Ichigo bateu palmas. Boa ideia. Aquele desgraçado do chapéu de sandália é suspeito pra caramba, mas a inteligência dele é de primeira. Se tem alguém que sabe, é ele. Tudo bem, vamos nos separar. Sem hesitar, Renji retornou à Sociedade das Almas, enquanto Ichigo, Rukia e Sena foram até a loja de Urahara. Na loja do Urahara. Ah, que pena. Eu não sei nada sobre esse Kusaka. Urahara Kizuki balançou seu leque, parecendo arrependido. Nem você sabe. Ichigo franziu a testa. Urahara suspirou. Eu não sou o rei das almas, sabia? Não sei de tudo. E além disso, o capitão Itsugaya se juntou ao Gotei 13 depois que eu saí da Sociedade das Almas. Não é como se eu soubesse muito sobre ele. Ele se virou para Rukia. A propósito, Rukia-san, ouvi dizer que você e o capitão Itsugaya são ambos de Rukongai, certo? Será que vocês se conheceram antes de entrarem para a Academia Shinigami? Rukia balançou a cabeça. Embora ambos sejamos de Rukongai, não éramos do mesmo distrito. A região de onde Renji e eu viemos era caótica, mas o distrito de onde Toshiro veio era basicamente tão pacífico quanto Sereitei. Além disso, não frequentamos a academia ao mesmo tempo, então eu realmente não sei nada sobre o passado dele. Urahara coçou a cabeça, claramente sem ideias. Então, vou ver o que consigo descobrir sobre esse Kusaka. Ele se levantou e foi investigar. De volta à Sociedade das Almas. Renji, depois de uma rápida conversa com Kyoraku Shunsui e Izzy Nanao, chegou aos aposentos de Matsumoto Hanjiku, onde ela estava mantida em prisão domiciliar. Embora a prisão domiciliar fosse um pouco generosa, era mais como se ela estivesse confinada em seu quarto particular. Ao ver o Auri de Tsugaya, o rosto de Hanjiku se encheu de preocupação, especialmente quando ela notou as manchas de sangue nele. Renji explicou rapidamente o que havia acontecido no mundo dos vivos. Hanjiku, você sabe alguma coisa sobre o tempo do capitão Itsugaya na Academia Shinigami? Hanjiku balançou a cabeça. Mesmo sendo seu tenente, e tendo sido por minha causa que ele entrou para a academia, honestamente não sei quem ele pode ter conhecido lá. Ela acrescentou. Nem Inamori sabe o que Toshiro passou durante aqueles anos. Renji suspirou. Você conhece alguém chamado Kusaka? Mais uma vez, Hanjiku balançou a cabeça. Não apenas ela, até mesmo Kyoraku Shunsui e Izzy Nanao, que estavam encarregados das informações, nunca tinham ouvido falar de tal pessoa. Era como se essa pessoa nem existisse. Shunsui suspirou. Vou verificar os arquivos. Talvez eu encontre algo sobre esse Kusaka e sua conexão com o capitão Itsugaya. Obrigado, capitão Kyoraku, disse Hanjiku sinceramente. Na sala de arquivo, Shunsui e Nanao vasculharam todos os registros e finalmente encontraram um nome listado nos antigos registros de matrícula da academia. Kusaka Sojiro. Ele foi colega de classe de Tsugaya Toshiro. Mas os registros mostram que essa pessoa morreu há muito tempo. Shunsui franziu a testa. De acordo com os protocolos da Sociedade das Almas, a morte é determinada pelo desaparecimento completo da Reiatsu de uma pessoa. Isso significa que não pode ter sido uma morte fingida. Então, se Kusaka Sojiro está morto, quem é o Kusaka que Toshiro mencionou? Mesmo com o nome, eles não tinham ideia. Shunsui disse a Nanao para voltar e descansar enquanto ele saía para caminhar. Mas assim que Shunsui saiu do prédio do arquivo, ele percebeu que alguém o seguia. Shunsui sorriu levemente. Já fazia muito tempo que alguém na Sociedade das Almas não era tão ousado. Ele se preparou para armar uma armadilha, mas assim que entrou em um beco, uma figura mascarada apareceu bem na sua frente. Os sentidos de Shunsui se aguçaram instantaneamente. Quem é você? A voz da figura estava abafada sob a máscara. Não importa quem eu sou. Shunsui Kyoraku, você vai morrer, e estará sob a lâmina de uma Zanpakutou da 10ª divisão. As palavras da figura causaram arrepios em Shunsui. Mas o que aconteceu depois o chocou ainda mais. A Zanpakutou da figura liberou uma explosão de gelo congelante. Não só isso, a Reiatsu que emanava do gelo, era de Yorimaru. Os olhos de Shunsui se arregalaram em descrença, embora ele tenha rapidamente se esquivado do ataque. Seu auri floral ficou congelado, mas ele evitou ferimentos. Segurando sua própria Zanpakutou, Shunsui se preparou para contra-atacar. Mas quando a máscara da figura mascarada rachou levemente, os olhos de Shunsui se arregalaram em choque. É você! Mas antes que ele pudesse reagir, o Oken no corpo da figura começou a brilhar. Dragão de gelo e Yorimaru. Uma voz familiar soou, e um enorme dragão de gelo roxo avançou, superando em muito o poder que Toshiro poderia produzir. Este era o verdadeiro poder de Yorimaru, o nível que poderia rivalizar com o próprio Ryujin Jaka. Até mesmo alguém como Shunsui e um dos capitães mais poderosos, foi pego de surpresa e congelado em um instante. Como ele poderia imaginar que alguém poderia ter tanto poder quanto Yorimaru? Enquanto Itsugaya perseguia as duas garotas Arrancar, ele deixou alguns rastros para trás. Kira Izuru e Shuei Izagi, junto com uma equipe de Shinigami, rapidamente o cercaram. Honestamente, Toshiro não tinha intenção de lutar contra eles. Tudo isso não tinha importância para ele. Mas Kira e Izagi foram implacáveis, forçando-o a se envolver. Capitão Itsugaya, por favor, volte conosco imediatamente. Não, eu tenho minha própria missão.
Então não temos escolha a não ser levá-los à força. Todos sabiam que Tsugaya era um prodígio, um gênio que se tornou capitão ainda jovem. Mas isso também significava que ele era o mais fraco entre os capitães. Embora seu Yorimaru fosse a Zanpakutou do tipo gelo mais poderoso, a pressão espiritual de Toshiro ainda não havia atingido o nível necessário para liberar totalmente seu potencial. Diante de duas lâminas que se aproximavam, Toshiro as desviou casualmente e disse friamente: afaste-se. Kira estreitou os olhos. E se não fizermos? O olhar de Toshiro se aguçou. Então esteja preparado para morrer. Com apenas 2 golpes, Kira e Izagi foram mandados voando. Izagi até deixou cair sua Zanpakutou com o impacto. Bakudou 62, e a poranca. Enquanto Izagi tentava se levantar, ele lançou o feitiço em Toshiro. Você não vale meu tempo. Sente-se nos céus congelados e Orimaru. Com apenas seu Shikai, Toshiro derrubou todo o esquadrão de perseguição. Ishigo percebeu a perturbação, mas quando chegou, Toshiro havia desaparecido novamente. Sem outra opção, Ishigo, Rukia e Sena voltaram para casa, esperando para ver se a Sociedade das Almas havia descoberto alguma informação nova. O que eles aprenderam os deixou atordoados. Kyoraku Shunsui foi atacado e ferido. Ishigo, Rukia e Sena ficaram chocados. Se havia alguém na Sociedade das Almas que parecia intocável, esse alguém era Kyoraku Shunsui. Ele era o melhor aluno de Yamamoto Genryuzai, e Ishigo nunca o tinha visto em plena forma, nem em uma situação realmente desesperadora. Para Shunsui estar ferido, era difícil de acreditar. Vou à Sociedade das Almas. Preciso saber exatamente o que aconteceu. Ishigo disse para Rukia e Sena. Ambos assentiram e os 3 pularam para fora da casa de Kurosaki. Mas no momento em que eles apareceram, enormes bolas de fogo caíram sobre eles. Rukia reagiu instantaneamente. Dance Sode no Shirayuki. Primeira dança, lua branca. Pilares de gelo surgiram, congelando facilmente as bolas de fogo que se aproximavam. Ishigo olhou para os 2 Arrancar que o atacaram e a Toshiro antes. Cuidado! São aqueles 2 de novo. Sena e Rukia trocaram olhares. Cubra a noite e Mirokumaru. Sena também lançou sua Zanpakutou. Mas desta vez não foram apenas os 2 Arrancar. A figura mascarada que emboscou Kyoraku Shunsui também apareceu diante de Ishigo. Então era você quem Toshiro estava procurando? Ishigo perguntou friamente encarando a figura mascarada. A figura não disse nada, ele simplesmente sacou sua Zanpakutou e liberou uma aura aterrorizante. Sente-se nos céus congelados e Orimaru. Um enorme dragão de gelo roxo rugiu em direção a Ishigo, idêntico em forma ao Yorimaru de Tsugaya Toshiro. Capítulo 105. O que? Ishigo ficou instantaneamente chocado. A Zanpakutou de cada Shinigami na Sociedade das Almas deveria ser único, não havia dúvida sobre esse fato. Mas ver uma Zanpakutou idêntica ao Yorimaru de Tsugaya Toshiro? Isso foi mais do que chocante. Ainda assim, Ishigo não esqueceu que eles estavam no meio de uma briga. Grite, Zangetsu. Mas naquele momento havia uma voz em seu ouvido. Ishigo, há algo errado com a espada dele. A voz de Muramasa soou. O que você quer dizer com a espada dele errada? Ishigo perguntou confuso. Preciso fazer contato com a lâmina dele para entender exatamente qual é o problema. Muramasa, recém-recuperado, já estava auxiliando Ishigo. Entendi. Ishigo agarrou Zangetsu com a mão direita e puxou Muramasa da cintura com a esquerda. Jetsuga Tensho. Um Jetsuga Tensho com uma só mão destruiu o dragão de gelo que se aproximava, mas Ishigo não parou por aí. Com a mão esquerda, ele golpeou a figura mascarada com Muramasa. A figura mascarada bloqueou o ataque de Ishigo com facilidade. Mas aquele choque foi suficiente. Muramasa havia percebido a anomalia. Através da colisão das lâminas, Ishigo também sentiu isso. Durante uma batalha de Shinigami, uma parte de sua vontade sempre se funde com sua Zanpakutou, e Ishigo podia sentir claramente a conexão. Não apenas isso, ele também podia sentir a verdadeira identidade do homem, Kusaka Sojiro. O mesmo Kusaka que foi colega de classe de Tsugaya Toshiro na Academia Shinigami. Ishigo até teve um vislumbre da verdade nas memórias de Kusaka. Os chamados 2 de Orimaru existiram porque os 46 centrais certa vez ordenaram que Toshiro e Kusaka lutassem até a morte em um duelo mano a mano. Somente aquele que sobrevivesse herdaria Yorimaru. Kusaka perdeu, e morreu. Mas quando Ishigo deu um passo para trás, Muramasa falou com clareza. Como eu pensava. Ishigo ainda estava se recuperando das ações descaradas da Central 46 quando Muramasa acrescentou uma declaração chocante. Sua Zanpakutou não tem alma. Os olhos de Ishigo se arregalaram em choque. Sem alma? O que você quer dizer? É exatamente o que parece. O Yorimaru dele é uma réplica perfeita do Yorimaru de Tsugaya Toshiro. Não possui características próprias. Mais importante ainda, não há espírito algum residindo na lâmina. A explicação de Muramasa fez Ishigo perceber a extensão da conspiração. Sem um espírito, um Zanpakutou não poderia se manifestar. Muramasa continuou. Minhas habilidades são inúteis contra uma lâmina dessas. Sem um espírito, como uma Zanpakutou poderia ser formada adequadamente? Ishigo sentiu o peso de um esquema ainda mais profundo. Naquele momento, a figura mascarada removeu sua máscara. Abaixo dela estavam as cicatrizes deixadas pela Stealth Force e Yatsugaya. Não interfira comigo e com Toshiro. Concordamos em enfrentar isso juntos, gritou Kusaka Sojiro. Com um aceno de seu Yorimaru, uma torrente de cristais de gelo roxo surgiu, congelando Ishigo no lugar. Kusaka se virou para os gêmeos Arrancar de cabelos ruivos e azuis. Estou indo embora. O resto é com você. Sim, mestre. As garotas Arrancar assentiram, e Kusaka desapareceu num piscar de olhos.
Sena e Rukia não ficaram muito preocupadas ao ver Ichigo congelado. Afinal, tendo testemunhado as batalhas contra Kogakushiki e Muramasa, eles confiavam plenamente na força de Ichigo. Como esperado, no momento em que Kusaka saiu, Ichigo quebrou os cristais de gelo com um único golpe de espada. Olhando para as duas garotas Arrancar, ele falou friamente: "Não tenho tempo para brincar com você agora." As garotas Arrancar entraram em pânico e rapidamente abriram uma garganta para fugir, enquanto uma maré infinita de Olos passava por ela. Mas Sena deu um passo à frente. Devora e engole Mirokumaru. Com um golpe poderoso, o Mirokumaru de Sena convocou um enorme tornado crepitante de eletricidade, varrendo o céu e destruindo os Olos que se aproximavam. "Deixe isso comigo. Você e Rukia vão atrás de Kusaka." "Consegui. Valeu, Sena." Sem hesitar, Ichigo pegou Rukia e correu atrás de Kusaka. Enquanto isso, Itsugaya finalmente alcançou Kusaka. Eles se encontraram em uma câmara subterrânea. Ao ver Itsugaya, a expressão de Kusaka se iluminou. "Você está aqui, Toshiro." Ele tirou a máscara, revelando seu rosto. Para Kusaka não havia ressentimento, não era culpa de Toshiro. Toda a tragédia foi culpa da Central 46. "Kusaka, é você mesmo. Você está vivo." Os olhos de Itsugaya se arregalaram em choque. Kusaka assentiu. "Desculpe, Shiro. Te esfaquear mais cedo. Era a única maneira de fazer você vir me encontrar. Tenho usado sua identidade para cometer crimes em toda a Sociedade das Almas. A essa altura, você já deve ser um homem procurado, certo?" Kusaka sorriu se desculpando. Os olhos de Itsugaya se estreitaram. "Por quê? Por que você está fazendo isso?" O tom de Kusaka suavizou. "Não éramos melhores amigos? Prometemos que enfrentaríamos tudo juntos." Ele sacou o Oken que havia roubado, infundiu-o com Reiatsu e ativou seu poder, transportando a si mesmo e Itsugaya do mundo dos vivos para a colina Sokyoku da Sociedade das Almas. Itsugaya ficou atordoado. Kusaka explicou: "Este é o poder do Oken. Ele pode ignorar o tempo e o espaço, transportando qualquer coisa para o vazio, incluindo ataques inimigos. E isso é apenas uma fração das habilidades do Oken. Ele pode até curar ferimentos e ressuscitar os mortos. Eu sobrevivi à execução do Central 46 somente porque a luz do Oken brilhou sobre mim." Kusaka sorriu enquanto falava, mas o choque de Tsugaya só aumentou. As coisas que Kusaka disse não condiziam em nada com o que ele sabia. Quem estava certo? A verdade que Ichigo viu era a verdade real? Ou era o que Tsugaya lembrava? Mas Kusaka não se importava com o que Tsugaya estava pensando. "Com esse poder, finalmente posso me vingar da corrupta Central 46. Vamos, Toshiro. Use sua Bankai para quebrar o Oken. Essa é a única maneira de liberar todo o seu poder." Kusaka olhou para Itsugaya com ardente expectativa. Antes que Itsugaya pudesse responder, Renji, Ikaku e Umishika apareceram de repente na colina Sokyoku. "Capitão Itsugaya, foi você quem atacou o Capitão Kyoraku, não foi?" Renji gritou. De acordo com o exame de Unohana, os ferimentos de Kyoraku foram causados pelo poder de Yorimaru. Nanao também encontrou a conexão entre Kusaka e Itsugaya nos arquivos. Com os ferimentos de Kira e Esaji como mais uma evidência, Itsugaya foi naturalmente visto como traidor. "Chega de papo, Renji. Vamos acabar com eles." Ikaku rugiu, avançando contra Kusaka. Renji e Umishika sacaram suas Zanpakutou e seguiram o exemplo. Mas a pressão espiritual de Kusaka explodiu violentamente, fazendo os três recuarem. Mais capitães e tenentes se reuniram rapidamente na colina Sokyoku. Em meio à crescente multidão de Shinigami, Kusaka se virou para Itsugaya. "Toshiro, o que você está esperando? Use seu Bankai para destruir o Oken. Podemos mudar o sistema corrupto da Sociedade das Almas." Mas, antes que alguém pudesse reagir, Itsugaya levantou sua Zanpakutou e cortou Kusaka. "O quê? Não aguento mais isso." Tenshintai Souzuki, que tinha acabado de chegar com Kira, ficou completamente perplexo com a cena. Seu tenente Kira foi ferido. E agora isso? Soifon, embora confuso, ainda gritou: "Prenda os dois." A força furtiva entrou em ação. Mas, Jetsuga Tensho. Um crescente negro de energia rasgou o ar, bloqueando o avanço da força furtiva e separando Itsugaya e Kusaka. Naquele momento, Yamamoto Genryuzai chegou, junto com Kyoraku Shunsui, que era apoiado por Izzy Nanao. "Não foi o capitão Itsugaya quem me atacou, foi aquele homem Kusaka Sojiro." Kyoraku falou calmamente. "O que?" Os Shinigami presentes ficaram atordoados. Nada mais fazia sentido. Ichigo e Rukia desceram de cima, pousando na frente de todos. "Toshiro, diga-nos a verdade." Ichigo insistiu. Afinal, pelo que Muramasa lhe dissera, havia algo que não batia entre as memórias de Kusaka e a realidade. Claramente, ou as memórias de Kusaka estavam erradas, ou havia uma conspiração ainda mais profunda em jogo. Itsugaya olhou para Kusaka e falou lentamente: "Kusaka, você realmente esqueceu por que morreu sob as lâminas da Central 46. Os olhos de Kusaka se arregalaram em confusão. Não pode haver duas Zanpakutou idênticas em toda a Sociedade das Almas. "Kusaka, você nunca alcançou a Bankai, não é?" O olhar de Itsugaya era firme. Kusaka hesitou. Eu não. Mas qual é o seu ponto?" "É simples", disse Itsugaya com a voz fria. "A razão pela qual você não conseguiu atingir o Bankai é porque seu Yorimaru era uma cópia do meu." A Reiatsu de Itsugaya explodiu violentamente. O rosto de Kusaka se contorceu de dor e descrença. "Não, isso é impossível. Despertamos nossas Zanpakutou juntos. Prometemos que enfrentaríamos tudo juntos." Mas as próximas palavras de Itsugaya o feriram profundamente. "Kusaka, naquela época, os 46 centrais não nos ordenaram que nos matássemos. Foi um teste. Um teste para ver qual Zanpakutou era o original, e quem tinha cópia. Criar uma cópia de uma Zanpakutou é um crime hediondo. É por isso que você foi executado secretamente." O rosto de Kusaka se contorceu em agonia. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade."
Ele sacou sua Zanpakutou e atacou o Oken. Mas um Shinigami que não domina o Bankai não consegue controlar o poder do Oken. Um dragão de gelo roxo, furioso e irracional, irrompeu da lâmina de Kusaka, rugindo na frente dos Shinigami reunidos. Os olhos de Itsugaya se encheram de tristeza. Meu amigo, como você chegou a esse ponto? Quem te tentou a fazer isso? Ele não sabia. Mas sabia, devia haver alguém manipulando Kusaka nos bastidores. Diante do furioso dragão de gelo, Itsugaya cerrou os dentes e gritou. Bankai, Daigurin Yorimaru. Um enorme dragão de gelo azul enrolou-se em Itsugaya. Ichigo assentiu para ele. Vamos acabar com ele juntos. Ele está completamente fora de controle. Primeiro, vamos dominá-lo e depois descobrir quem está por trás de tudo isso. Certo. Itsugaya assentiu. O dragão de gelo azul irrompeu de sua lâmina, colidindo com o dragão de gelo roxo de Kusaka. Ichigo não desenhou Muramasa desta vez. Afinal, na Sociedade das Almas, era melhor manter a discrição. Bankai, Tensa Zangetsu. Ichigo liberou seu Bankai. Com o poder do Oken, a força de Kusaka já havia superado a de um típico Shinigami de nível capitão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Vendo o dragão de gelo roxo enrolado no dragão azul, Ichigo não hesitou. Jetsuga. Tensho. Um corte crescente negro partiu o dragão de gelo roxo ao meio. Mas tais danos não foram fatais para a coroa, que havia se fundido com o selo real. Um clarão de luz dourada surgiu na marca amarela na testa do dragão. O dragão de gelo roxo, que havia sido dividido em dois, se reformou instantaneamente. Em vez de regeneração, era mais como se o tempo tivesse revertido. Byakuya também deu um passo à frente. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Com seu Bankai ativado, inúmeras lâminas de flores de cerejeira enxamearam ao redor do dragão de gelo roxo. Vai, Ichigo! Dá o golpe final. Byakuya gritou. Ao ver o dragão de gelo roxo lutando para se libertar, Itsugaya se transformou em um dragão de gelo azul e se enrolou firmemente em volta dele. Agora, Ichigo! Itsugaya rugiu. Ah! Ichigo canalizou toda sua pressão espiritual para seu Tensa Zangetsu. Jetsuga! Tensho! Um enorme corte crescente atingiu em cheio a cabeça do dragão de gelo roxo, atingindo o selo real diretamente. Um clarão de luz dourada surgiu. A Zanpakutou de Ichigo pareceu absorver algo. O selo real fluiu estranhamente ao longo da Zanpakutou de Ichigo e entrou em seu corpo. Mas ninguém percebeu. Em meio aos restos despedaçados do dragão de gelo roxo, outro selo real foi deixado para trás. A coroa, agora coberta de ferimentos, permanecia quase em pé de frente para Itsugaya. Ele parecia alguém às portas da morte. Itsugaya, é realmente bom ver você novamente. Desta vez, as palavras da coroa não tinham hostilidade, apenas calma. Crown, você está bem? Itsugaya imediatamente soltou seu Bankai e deu um passo à frente para ajudar Soujiro, que caía. A coroa tossiu 2 vezes. Seu corpo espiritual já estava começando a desaparecer. Eu vi. As memórias reais, Itsugaya. As palavras da coroa fizeram as pupilas de Itsugaya encolherem. Alguém mexeu nas minhas memórias. Me fez pensar que Orimaru era meu Zanpakutou. Mas a verdade é que meu Zanpakutou nunca foi libertado. Tosse, tosse. Itsugaya, cuidado. Kamo. Kamiyashiro. Antes que ele pudesse terminar, o Soujiro da coroa se transformou em partículas espirituais e desapareceu. Coroa! Itsugaya gritou de dor, mas ele gravou esse nome no fundo do seu coração, Kamiyashiro. Uma das 4 grandes casas nobres, clã Kamiyashiro. Então eles eram os responsáveis por tudo. Ichigo suspirou, pegou o selo real no chão e o entregou a Itsugaya. Itsugaya pegou silenciosamente, assentiu e saiu. Kamiyashiro, hein? Os outros não tinham ouvido o nome, mas Ichigo sim. Claramente, o destino de Soujiro estava intimamente ligado a esse nome. Mas Ichigo ainda não entendia o peso dessas 3 sílabas na Sociedade das Almas. Com o assunto resolvido, Ichigo retornou mais uma vez ao mundo dos vivos. O treinamento de Rukia e Senna ainda não havia terminado. Em todas as ocasiões em que a situação se complicava, os dois não conseguiam oferecer ajuda. Isso os deixava extremamente frustrados. E não eram só eles, todo o esquadrão do mundo vivo não brigava de verdade há muito tempo. Se o incidente do clã Kakura ainda estava dentro do alcance do nivelamento do grupo, então o arco da rebelião Zanpakutou estava em outro nível completamente diferente. Ichigo quase foi eliminado por Muramasa. Quanto a esta batalha, isso deixou Tatsuki e os outros se perguntando se ainda seriam capazes de acompanhar Ichigo. Yuri Ueshida? Ele estava em modo de desligamento total. Suas ferramentas espirituais ficaram sem energia e não podiam mais ser usadas. Agora ele nem conseguia enxergar o Loss direito. As aulas finalmente começaram novamente. Ichigo pendurou a mochila no ombro e suspirou. Sou genro do clã Kushiki, aprendiz do capitão da 4ª divisão, salvador da Sociedade das Almas. Mas então ele abaixou a cabeça e olhou para a palma da mão direita. Havia uma marca amarela ali. Ele só descobriu isso depois de retornar da Sociedade das Almas. Ele, Zangetsu, Hollow Ichigo e Muramasa passaram várias noites em seu mundo interior analisando-o, apenas para confirmar que era de fato um selo real. Ichigo quase cortou a própria mão em pânico. Afinal, dizia-se que usar o selo real encurtava a vida. Mas estranhamente, essa marca não pareceu ter nenhum efeito colateral. Pelo menos, as 3 entidades dentro dele não encontraram nenhuma evidência de que isso drenasse sua vida ou pressão espiritual. Na verdade, a marca amarela estava lentamente reforçando seu mundo interior, quase como se estivesse reconhecendo Ichigo como parte deste mundo. Isso deixou Ichigo muito confuso. Ele se lembrava claramente de ter jogado o selo real para Itsugaya, e a Sociedade das Almas também confirmou isso. Então como ele acabou com outra? Ichigo não conseguiu entender, mas também não pensou muito sobre isso.
Afinal, se aqueles 3 dentro dele diziam que era inofensivo, quem mais poderia ser mais confiável? Então Ichigo decidiu testar o poder do selo real por si mesmo. Mundo dos vivos, residência isolada de Yoruichi. Yoruichi e Urahara Kizuki não moravam juntos. Então, quando Ichigo usou o poder do selo real para se teletransportar instantaneamente para lá, o que ele viu foi Yoruichi no banho. Ah, é o Ichigo. Quer se juntar a mim? Yoruichi provocou ousadamente, exibindo suas curvas sem pudor. Até mais. Ichigo se virou e saiu correndo. Claro, ele já tinha tido sua cota de mulheres, mas isso não significava que ele pularia em Yoruichi naquela situação. Honestamente, o relacionamento deles ainda não havia chegado a esse ponto. Na verdade, ele não era tão próximo de Yoruichi quanto era de Soifon, principalmente porque Soifon continuava se jogando nele. De volta à Sociedade das Almas, depois de um longo dia, Soifon esticou a cintura, apenas para de repente sentir outra presença em seu quarto. Instintivamente sua mão foi para sua Zanpakutou. Mas então ela ouviu uma voz familiar. Soifon, sou eu. Ao ouvir a voz de Ichigo, ela relaxou apenas um pouco, até se virar e vê-lo. Então ela realmente baixou a guarda. Espera aí, Ichigo, você não voltou para o mundo dos vivos? Por que você está atrás de mim de repente? Ichigo deu de ombros. Acabei de desenvolver uma nova habilidade. Agora posso viajar livremente entre os 2 mundos. Então, se sentir minha falta. Soifon iluminou-se. Sério? Isso significa que posso visitar Yoruichi-sama sempre que eu... Antes que ela pudesse terminar, Ichigo a pegou no colo. O que houve, Ichigo? Ela perguntou, instintivamente envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Não vamos conversar por enquanto. Estou realmente pegando fogo. Depois de ser provocado por Yoruichi, Ichigo não conseguiu mais se conter. Então Soifon acabou pagando o preço pelas provocações de Yoruichi. Depois de uma noite inteira de paixão, Ichigo gradualmente descobriu os poderes do selo real. Quanto a Soifon, bem, ela se tornou a primeira usuária oficial do efeito de tratamento do selo real. Depois de ser espancada por metade da noite, ela experimentou os poderes de cura do selo real. Realmente parecia uma reversão do tempo. Para ser mais preciso, estava ainda mais próximo da habilidade de Oriumi. Exceto que o poder de Oriumi rejeita fenômenos, enquanto este. Ainda assim, para alguém como Ichigo com atributos tão altos, ganhar de repente esse tipo de poder realmente lhe deu uma dor de cabeça. É claro que Soifon não revelaria nada. Ela já havia provado sua lealdade. Era alguém disposto a trair a Sociedade das Almas por Yoruichi. O fato de ela ainda não ter se mudado para o mundo dos vivos para se casar com Ichigo era um sinal de contenção. Mesmo assim, Soifon também pensava estrategicamente, Ichigo tinha muitas garotas ao seu redor, todas excepcionais. Ela precisava de algo único para se destacar, e ela não era a única prestando atenção. O Noana também estava observando. Ela estava claramente intrigada pelo novo poder de Ichigo. Além disso, ela já havia notado a misteriosa habilidade espacial de Ichigo antes. Não era um poder de transporte, mas sim de destruição. Foi uma ruptura espacial extrema. A maior fraqueza de Unohana naquele momento era a mesma de Aizen, falta de poder destrutivo bruto. Cortar com uma Zanpakutou não seria suficiente para sempre. Agora, com a força de Ichigo, ela tinha planos de continuar se aprimorando. Mesmo que isso significasse espremer Ichigo até secar. Talvez fosse porque ela estava dormindo há 1000 anos, mas o apetite de Unohana nessa área era claramente muito maior que o de Soifon. Também pode ser porque ela perdeu na batalha e agora queria vencer em outro campo de batalha. A julgar pela caminhada flutuante de Ichigo até a escola na manhã seguinte. Digamos apenas que a batalha de ontem à noite contra o primeiro Kenpachi terminou em uma vitória apertada. Mas Tatsuki não ficou feliz em ver Ichigo em um estado tão solto. Ultimamente, mais e mais garotas estavam aparecendo perto dele, e ela se sentia injustiçada. Ela o conhecia há mais tempo, era quem mais o protegia. Então por que estava acontecendo assim? Ainda, de volta ao mundo dos vivos. Kurosaki Ichigo? Um cara de cabelos amarelos flutuando no céu olhou para ele. Se Ichigo não tivesse sentido nenhuma hostilidade, aquele cara teria sido derrubado do céu com um soco. Turma, temos um novo aluno transferido hoje. Pessoal, por favor, deem as boas-vindas a ele. Outro aluno transferido? Ichigo suspirou. Com certeza tem muitos deles ultimamente. Mas Ichigo não estava focado no novo aluno. Não até que o cara entrou na sala, e os sentidos espirituais de Ichigo captaram uma leve assinatura. Seus olhos se estreitaram. Outro depois de mim? O aluno transferido fez uma reverência para todos e escreveu seu nome no quadro negro. Hirako Shinji. Esse é meu nome. Ele mostrou seus dentes enormes e um sorriso largo. Tudo bem, Hirako-kun. Você vai sentar ao lado do Ichigo. Hirako assentiu e sentou-se ao lado de Ichigo. Estou ansioso para trabalhar com você, Kurosaki Ichigo-kun. Ichigo ficou atordoado. Esse cara nem estava tentando esconder? Claro. Igualmente respondeu Ichigo calmamente. Naquela noite, Ichigo estava fazendo sua patrulha habitual pela cidade de Karakura. Tão chato. Talvez eu devesse ir à Sociedade das Almas e visitar Rukia e Sena. Mas antes que ele pudesse agir de acordo com esse pensamento, um homem desceu repentinamente do céu. Ichigo sentiu a intenção hostil e balançou sua Zanpakutou para trás. Estrondo. Ao ver quem era, Ichigo franziu a testa. Hirako Shinji? Sério? Primeiro dia e você mal podia esperar? Shinji não pareceu ofendido pelas palavras de Ichigo. Ele recuou e sorriu. Relaxa, Ichigo. Eu não sou seu inimigo. Sim, eu vim por você, mas não guardo rancor. Na verdade, somos iguais. Isso deixou Ichigo atordoado. Quem diabos é nós? Mesmo que ele tivesse todos os tipos de poderes agora, ele sempre se considerou humano. Humano? Você acha que é humano? Shinji caiu na gargalhada. Vamos lá, olhe só para si mesmo. Ichigo suspirou e balançou a cabeça. Se você tem algo a dizer, diga. Não tenho tempo para essas bobagens. Ao ver Ichigo ficando impaciente, Shinji sorriu. Dê só uma olhada nisso.
Depois que você ver, você vai entender. Com isso, uma máscara branca se formou na mão de Shinji. Ishigo congelou. Uma máscara Hollow? Ele sabia exatamente o que era, mas esta foi a primeira vez que ele viu outra pessoa invocar um. Capítulo 107. Hehehe, Zanpakutou e Máscara Hollow juntos. Eu sou alguém que saiu do reino dos Shinigamis para o reino dos Outlaws. Venha comigo, Kurosaki Ishigo. Nós, os Vizard, somos como você. Shinji olhou confiantemente para Ishigo. Eu já não te disse que deveríamos nos dar bem? Enquanto isso, a liberação da pressão espiritual de Shinji atraiu muitos Outlaws para a cidade de Karakura. Um deles encontrou Ishida Uryu, que havia perdido toda a capacidade de combate. Assim que a língua do Hollow se estendeu para atacar, Svi, uma flecha de energia espiritual voou e o cortou completamente. Quem chegou não foi ninguém mais, foi Ishida Ryuken. O quê? Ryuken? Uryu encarou o pai, em choque, agora empunhando um arco espiritual. Ele não conseguia acreditar que aquele homem que sempre menosprezara os Quincy tivesse um poder tão avassalador. Sob o olhar atordoado de seu filho, Ryuken matou facilmente 2 Outlaws da classe menos com apenas 2 tiros. Impossível. Você sempre odiou os Quincy. Por que você tem tanta força? Uryu se virou e gritou para seu pai. Por que não? Eu não tenho interesse. Você, no entanto, não tem talento, respondeu Ryuken friamente. Ai, isso foi duro, mesmo para um Quincy que herdou uma habilidade rara e invertida da mãe. A arrogância de Ryuken foi um pouco demais. Ainda assim, ele não estava totalmente errado. Ryuken então tirou uma cruz Quincy do casaco, e os olhos de Uryu se arregalaram. O quê? Você perdeu seus poderes Quincy? Eu posso te ajudar a recuperá-los, mas você precisa me prometer uma coisa. Nunca mais se associe a Shinigami. Se você concordar com isso, venha me encontrar. Com isso, Ryuken se virou e saiu. Uryu não disse nada. Afinal, para ele, ser amigo de Ishigo não conta como se associar a um Shinigami. Ishigo é humano, não um Shinigami. Contorno lógico completo. Mas Ryuken não era o único ativo agora. Kurosaki Ishin também havia se movido. Enquanto Kon estava fora, ele encontrou o Grande Pescador, o Hollow com quem Ishigo havia lutado uma vez. Mas Grande Pescador havia mudado. Seu corpo havia se tornado enorme, braços humanos haviam crescido e até mesmo seu rosto podia ser visto por baixo da máscara. Ele até carregava uma espada enorme nas costas. Naquele momento crítico, uma figura vestindo um auri branco rasgado caminhou lentamente para a frente. Era ninguém menos que Kurosaki Ishin. Ao ver a Grande Pescadora, Ishin suspirou suavemente. Parecia se lembrar da mulher do seu passado. Mas em vez de fugir, Grande Pescador correu em sua direção com alegria selvagem. Hahaha. Eu obtive poderes de Shinigami. Viu minha Zanpakutou? O tamanho dela prova meu poder. Minha pressão espiritual excede em muito a sua. Ainda sem saber de seu destino iminente, Grande Pescador falou sem parar na frente de um Shinigami de nível capitão. Ishin fechou os olhos, sentindo dor. A esposa dele morreu para essa criatura. Foi realmente patético. Um golpe. Grande Pescador foi cortado em 2. Ishin murmurou. Shinigami da classe capitão podem controlar o tamanho de sua Zanpakutou. Caso contrário, estaríamos todos andando por aí com arranha-céus presos às costas. Tamanho não significa nada. E com isso o Grande Pescador se desintegrou em cinzas. Ishin não sentiu nenhuma emoção de vingança, apenas alívio. Ele sabia que Grande Pescador era apenas um instrumento do assassino. O verdadeiro culpado era outra pessoa. Naquele momento, Urahara Kizuki apareceu. Parabéns, Capitão Ishin. Parece que seu poder espiritual está retornando lentamente. A vingança traz paz de espírito? Ishin balançou a cabeça. Eu nunca odiei aquele Hollow. O que eu odeio, sou eu mesmo, por não conseguir salvar Masaki. Urahara também sabia quem era o verdadeiro mentor, então ele simplesmente assentiu e não disse mais nada. Em vez disso, ele olhou para os restos mortais de Grande Pescador. Parece que este foi um sujeito de teste criado usando o Ojoku por Aizen. Ishin franziu a testa. Tão rápido? Urahara balançou a cabeça. Não, isso não é obra do meu Ojoku. Foi uma criação do próprio Aizen, ainda rudimentar e não muito poderosa. Ishin assentiu. Os dois então sentiram a pressão espiritual de Ishigo se aproximando. Kon, não conte nada ao Ishigo. Vou indo. Kon assentiu rapidamente, ele percebeu que tinha agarrado um tiro enorme. Quando Ishigo chegou, Urahara já havia limpado a cena e ido embora. Não sobrou nada. Ishigo ficou perplexo, mas ele não se deteve no assunto. Quem quer que tenha eliminado o Hollow fez bem, a cidade de Karakura já tinha segredos demais escondidos. No dia seguinte, na escola, ver Hirako Shinji ainda frequentando a aula deixou Ishigo um pouco confuso. Ele pensou que o rapaz desapareceria após ser rejeitado. Entre as aulas, Ishigo encontrou Shinji em um local tranquilo e perguntou sem rodeios. Por que você ainda está aqui? Eu já não disse que não me juntaria ao seu grupo de Vizard? Shinji sorriu. Você não percebeu que seu Hollow interior está te consumindo lentamente? Aposto que durante as batalhas, às vezes ele toma conta, certo? Ishigo olhou para ele. Do que diabos ele está falando? Eu viajei para outro mundo ou algo assim? Não entendo uma palavra do que você está dizendo. Shinji explicou melhor. Os poderes do Hollow entram em conflito com os poderes do Shinigami. Quando seus poderes do Shinigami se esgotam, você não consegue mais suprimir o Hollow. Ele irá consumi-lo lentamente durante a batalha, até que você perca o controle e destrua tudo. Isso pode se aplicar a outros que ganharam poderes Hollow de forma não natural. Mas o poder Hollow de Ishigo era inato. Ele empunhou uma lâmina gigante feita de energia oca contra Amagai Shuzuki na Sociedade das Almas. Ishigo sabia exatamente de onde vinha seu poder Hollow, Ishigo branco. E esse cara nunca tentou assumir o controle. Então, para Ishigo, Shinji parecia um completo idiota. Mas Shinji ainda estava cheio de confiança. Posso ajudar você a controlar esse poder. Venha comigo. Ishigo, você é realmente irritante. Depois da escola, Uryu chegou ao escritório de Ryuken. Concordo.
Não vou mais interagir com Shinigami. Agora restaure meus poderes. Casa de Ishigo. Ele ficou deitado na cama, pensando nas bobagens de Shinji. Então ele entrou em seu mundo interior para ter um encontro com seus 3 espíritos. Zangetsu Osan, Zangetsu Muramasa. Ele parou quando os viu parados em um triângulo. O que está acontecendo? Zangetsu Osan balançou a cabeça. Nada. Estamos apenas fazendo alguns testes. Testes? Ishigo franziu a testa. Estamos testando a compatibilidade entre os poderes de Muramasa e Hollow, explicou Ishigo branco. E o resultado? Muramasa suspirou. Ainda não está estável. Qual é o problema? Não há problema algum, mas, para equilibrar meu poder com o lado Hollow, precisaríamos liberar uma tremenda pressão espiritual e a ajuda de outros. Com a adição de Muramasa, o poder Shinigami de Ishigo se tornou muito dominante. Eles tinham que restaurar o equilíbrio entre os poderes Shinigami, Hollow e Quincy dentro dele. Reforçar rapidamente os lados de Hollow e Quincy era uma tarefa árdua, mas a fusão era possível. Principalmente porque Ishigo branco naturalmente personificava esse equilíbrio, e Muramasa tinha experiência com holovicação. Então o trio estava tentando fundir poderes. Mas conforme a fusão progredia, Zangetsu Osan lutava para suprimir a energia. Mais do que isso destruiria a área ao redor. Então o experimento foi interrompido antes mesmo de realmente começar. Ishigo, no entanto, teve uma nova ideia. Shinji não disse que poderia ajudar a controlar os poderes Hollow? Então ele poderia ser usado para ajudar Muramasa e Ishigo branco a se fundirem. Eu cuido disso, disse Ishigo. Vou encontrar a hora e o lugar certos. Muramasa e Ishigo branco assentiram. Zangetsu Osan, no entanto, franziu a testa. Sua supressão estava enfraquecendo. Talvez ele também precisasse se fortalecer. Senão, ele pode ter que se fundir também. De volta ao mundo real. Ishigo estava prestes a descer as escadas quando... Toque, toque. Você está aí, Ishigo-ni? Karin chamou do lado de fora. Ishigo abriu a porta naturalmente. Karin entrou e fechou a porta atrás de si. Sua expressão era séria. O que houve, Karin? Aconteceu alguma coisa? Karin balançou a cabeça. Eu vi Ishigo-ni. Viu o quê? Eu vi Rukia-san e Sena-san, em suas formas Shinigami. Ela deixou tudo escapar. Eu até vi você trazendo para casa uma garotinha vestida de Shinigami, mais ou menos da minha idade. Ishigo ficou atordoado. Karin conseguia enxergar tudo aquilo? Ser capaz de ver espíritos era uma coisa, mas ver Shinigami e Hollows era outro nível completamente diferente. Você saiu de casa para visitar o mundo da Rukia-san, certo? A Rukia e a Sena estão naquele mundo agora? Ishigo não queria arrastar sua irmã para isso, mas com sua força espiritual crescendo, esconder a verdade poderia ser perigoso se ela encontrasse um Hollow sozinha. Tudo bem, Karin, já que você viu. Mas antes que ele pudesse explicar, 2 enormes pressões espirituais caíram do céu. Sem supressão e Heiatsu pura, avassaladora e malévola. Ishigo reconheceu imediatamente. Oh lols. Karin, sei que você tem muitas perguntas, mas não posso explicar agora. Você sente essa pressão, né? Fique em casa e não saia. Eu explico tudo quando voltar. Ishigo entrou em sua forma de Shinigami e saltou pela janela. Karin estendeu a mão, mas ele já havia sumido. Ela viu os 2 Zanpakuto em sua cintura e ficou em silêncio. Esses são os inimigos do Ishigo-ni? Ele enfrenta esse tipo de pressão todos os dias. Tudo que ela podia fazer agora era rezar silenciosamente pelo retorno seguro do seu irmão. Do outro lado, os 2 Arrancar enviados por Aizen chegaram. Alto e baixo, emergindo da poeira que se dissipa. Capítulo 108. Ei, Ukiyoha, então esse é o chamado mundo dos vivos? Um Arrancar alto observava arrogantemente o parque na cidade de Karakura. Sim, esta é a cidade onde reside Kurosaki Ishigo. Yaomi, não se esqueça do que Lord Aizen nos instruiu a fazer, respondeu Ukiyoha friamente. Eu sei, eu sei. Yaomi zombou, respirando fundo, sugando instantaneamente as almas de todos no parque. Perto dali, Tatsuki testemunhou toda a cena. Pegue isso, ela gritou, conjurando fogo em suas mãos e atirando uma enorme bola de fogo em Yaomi. Bum! Uma bola de fogo forte o suficiente para vaporizar o menos grande atingiu a palma da mão de Yaomi, mas nem sequer a queimou. Não esperava encontrar um humano assim no mundo dos vivos, comentou Yaomi com um toque de surpresa enquanto olhava para a leve marca de queimadura preta em sua palma. Qual é o seu nome, mulher? Perguntou Yaomi, aproximando-se de Tatsuki. Meu nome é Arizawa Tatsuki. Yaomi virou-se para Ukiyoha. Ukiyoha fechou os olhos e disse categoricamente. Arizawa Tatsuki, uma das humanas que entrou na Sociedade das Almas com Kurosaki Ishigo. Ela certa vez derrotou o 3º assento da 11ª divisão. Ah, nunca ouvi falar dela. Tanto faz. Coma meu punho. Yaomi balançou seu punho enorme maior que a própria Tatsuki, em sua direção. Mas Tatsuki não se esquivou. Alguém chegou. Clang. Sado Yasutora bloqueou o punho de Yaomi com seu braço direito. Oriumi também apareceu. Tatsuki-chan, você está bem? Estou bem. Tatsuki balançou a cabeça. Mas Sado estava fraco demais. Com apenas um golpe, seu braço direito aprimorado pelo Fulbrin foi estilhaçado, e todo seu braço ficou inutilizável. Sado-kun. Oriumi imediatamente ativou Soten Kishun para começar a curá-lo. Tatsuki se preparou para continuar lutando, mas... Ei, seu desgraçado. Tá se divertindo batendo nas pessoas? Ishigo apareceu na frente dela num piscar de olhos. Ah? Um Shinigami? Então você é Kurosaki Ishigo? Yaomi perguntou, olhando para Ukiyoha. Ukiyoha confirmou friamente. É ele. Perfeito. Ele é nosso alvo. Yaomi levantou sua enorme mão para atacar, mas no momento em que Ishigo sacou sua Zanpakuto, Yaomi sentiu uma pressão esmagadora cair sobre ele. Foi você quem quebrou o braço do Sado, não foi? A voz de Ishigo era mortalmente fria. Que pressão espiritual, mas é só isso que você tem. Yaomi gritou enquanto atacava Ishigo. Mas Ishigo calmamente disse, invoque. Zangetsu, Shin.
Com apenas um golpe, Ishigo cortou o braço direito de Yaomi de forma limpa. Sangue escorria enquanto Yaomi olhava incrédulo. O quê? Você cortou meu braço? Você está morto. Furiosa, a pressão espiritual de Yaomi atingiu outro nível. Mas para Ishigo isso não era nenhuma novidade. Embora fosse mais difícil para Ishigo cortar Yaomi agora, ele ainda conseguia acertar vários ferimentos profundos com facilidade. O quê? Por que não posso bater em você? Yaomi ficava mais furioso a cada segundo. Sua pressão espiritual aumentava incontrolavelmente. Chega, Yaomi. Deixe-me testar o poder dele. Ulquiorra gritou por trás. Mas Ulquiorra, ele cortou meu braço. Não posso deixar isso passar. Eu disse para deixar comigo. Ulquiorra respondeu com a voz firme e absoluta. Yaomi não teve escolha a não ser recuar. Era evidente. Ulquiorra era superior a ele e Yaomi obedeceu. Ishigo levantou uma sobrancelha diante dessa demonstração. Então há uma hierarquia clara entre os Arrancar, e a pressão dos escalões superiores é absoluta. Sentindo a estranha pressão espiritual que emanava de Ulquiorra, Ishigo agarrou sua Zanpakuto com mais força. Jetsuga! Tensho! Um crescente branco voou em direção a Ulquiorra. Foi apenas um ataque de sondagem, mas ainda assim fez Yaomi estremecer. Todos os outros inimigos que Ishigo enfrentou, sejam Hollow ou Shinigami, desviaram de seu Jetsuga Tensho ou bloquearam com seus próprios Zanpakuto. Mas Ulquiorra? Ele simplesmente levantou uma mão. Tapa? Como se estivesse matando uma mosca, ele afastou a lua crescente com a palma da mão. Os olhos de Ishigo se arregalaram. Mesmo que fosse um golpe de sondagem, Yaomi teria se ferido. Mas Ulquiorra o desviou como se não fosse nada. Ainda assim, não foi sem custo. Ulquiorra usou sua regeneração de alta velocidade o tempo todo para resistir à força. Sua mão estava encharcada de sangue. Depois de limpar o sangue, ele olhou para Ishigo. Como esperado daquele sobre quem Lord Aizen nos alertou. Você é forte. Com isso, Ulquiorra agarrou o braço decepado de Yaomi e abriu uma garganta. Isso termina aqui por enquanto. Ishigo deu uma última olhada para os dois Zanpakuto pendurados em suas cinturas. Naquele momento, Urahara Kizuki e Yoruichi finalmente chegaram ao local. O quê? Urahara ficou chocado. Se Grande Pescador era como um bebê Arrancar, então esses dois eram como estudantes universitários, perto da formatura. Ishigo, no entanto, não estava interessado em perseguir Ulquiorra ou Yaomi. Em vez disso, ele se voltou para Oriumi. Como ele está? Ishigo perguntou. Os ferimentos do Sado-kun são graves. Ele precisa descansar em casa por um tempo, disse Oriumi, balançando a cabeça, desamparada. Ishigo olhou para Sado inconsciente, sua expressão sombria. O que Aizen estava planejando? Será que tudo isso foi só para irritá-lo? Ishigo não entendeu. Mas ele ainda devia uma explicação à sua irmã Karin. Mais tarde naquela noite, Ishigo voltou para casa. Karin estava esperando, sua expressão inabalável. Ishigo suspirou. Ele não teve escolha a não ser dar a ela uma explicação básica sobre Shinigami e Hollows. Dada a crescente pressão espiritual, ela estava fadada a se tornar alvo de um Hollow mais cedo ou mais tarde. Se ela se machucasse porque ele não a avisou, isso seria seu fracasso como irmão. No dia seguinte, assim que Ishigo e seus colegas estavam prestes a começar a aula, uma grande comoção irrompeu no corredor. Ishigo se virou e viu a porta se abrir. Parados ali, estavam vários rostos conhecidos. Ei, Ishigo. Era Barai Renji. Junto com ele estavam Itsugaya Toshiro, Madarame Kaku, Ayasegawa Yumishika e Matsumoto Hanjiku. Todos eles vieram para o mundo dos vivos. E claro, com eles, Rukia. Sena, vocês voltaram. Ishigo se virou e sorriu. Ao ver as duas garotas, o humor de Ishigo melhorou instantaneamente. Itsugaya suspirou. Você realmente precisa ter favoritos assim? Hanjiku estufou o peito e sorriu. Só uma criança. Ele ainda não aprecia o charme de uma mulher madura. A chegada de todos esses Shinigami causou um pequeno pânico na escola. Ishigo não teve escolha a não ser levar Rukia e Sena para casa primeiro. Rukia-nei e Sena-nei, vocês voltaram? Yuzu as cumprimentou calorosamente. Yuzu. Sena correu e abraçou sua futura cunhada. Você está com saudades de mim? Karin ainda estava no treino de futebol depois da escola e ainda não havia retornado. Depois de uma breve conversa, Ishigo levou as duas garotas até seu quarto. Os dois pularam na cama dele. Sena fechou os olhos e suspirou. É tão bom finalmente estar em casa. Rukia assentiu levemente em concordância. Ishigo fechou a porta e perguntou. Então por que você trouxe os outros para o mundo dos vivos também? Naquele momento outros 4 Shinigami se revelaram, estando escondidos no teto. Deixe-me explicar. Hanjiku tirou a cabeça da luminária. Não destrua minha casa. Ishigo repreendeu. Hanjiku, Ikaku, Yumishika e Renji pularam. Recebemos ordens do capitão comandante Yamamoto para vir aqui, explicou Hanjiku. Yamamoto-ji. Ishigo ficou confuso. Rukia pegou seu bloco de desenho para ajudar a ilustrar a situação enquanto Hanjiku falava. Ontem você lutou contra 2 Arrancar totalmente formados, certo? O capitão comandante Yamamoto realizou uma reunião de emergência. Todos estão preocupados com a rapidez com que Aizen está produzindo Arrancar. Faz apenas alguns meses que ele deixou a Sociedade das Almas, e ele já está produzindo Arrancar completo? Até a capitã Mayuri e Urahara Kizuki não conseguem acreditar. Nesse ritmo, o capitão comandante suspeita que Aizen possa atacar antes do inverno. É por isso que o capitão Itsugaya nos trouxe, vice-capitães, para o mundo dos vivos, para nos defendermos de um possível ataque repentino à cidade de Karakura. Ishigo assentiu em compreensão. E o que houve com o Arrancar? Renji entendeu a explicação. Arrancar são Hollows que ganharam poderes de Shinigami. É basicamente uma maneira de torná-los mais fortes. Mas geralmente são incompletos. O que Aizen está fazendo com o Ojoku é criar Arrancar perfeitos.
Os dois que você viu ontem eram produtos acabados. Ishigo assentiu. Embora nem Yaomi nem Ukiyoha o impressionassem muito, ele sabia que os vice-capitães não teriam chance contra eles. Itsugaya, que estava quieto até então, sentou-se no parapeito da janela. Diferentes Oulaus ganham poderes diferentes após se tornarem Arrancar. Existem 3 tipos de menos grande. Primeiro, os de Lian. Eles são de classificação mais baixa, enormes em tamanho, mas geralmente irracionais. Aquele que você matou antes era um Gilian. Em segundo lugar, os Adjushas, menos de nível médio com inteligência própria. Eles são criados quando um Gilian devora um número suficiente de sua espécie. Muito menos numerosos, mas muito mais fortes. Terceiro, os Vastolord, a classe mais alta. Eles parecem do tamanho de um humano e são extremamente raros. Dizem que há apenas um punhado deles em todo o Eco-mundo, e seu poder excede até mesmo de um Shinigami de nível capitão. Itsugaya olhou para Ishigo. E isso são apenas os Oulaus não modificados. Arrancars criados a partir deles podem ser ainda mais fortes. Se Aizen tiver mais de 10 Oulaus da classe Vastolord, então estamos em sérios apuros. Nem mesmo a Sociedade das Almas conseguirá detê-los. Claro, essa era apenas a opinião de Itsugaya e o consenso geral. Afinal, ninguém na Sociedade das Almas viu o Bankai de Yamamoto Genryuzai em mais de 1000 anos. Para ser honesto, seu Bankai sozinho rivalizava com o poder de todo o Gotei 13. 10 Vastolord? Eles seriam incinerados. Enquanto isso, no Eco-mundo. Enquanto Ishigo reunia informações sobre os Arrancar, Ukiyoha voltou com Yaomi para se reportar a Aizen Souzuki. O método dele? Ele arrancou seu próprio olho e registrou toda a batalha nele. Somente a regeneração de Ukiyoha tornou esse tipo de coisa possível. Depois de rever a filmagem, Aizen perguntou. Ukiyoha, o que você acha de Kurosaki Ishigo? Enquanto ele falava, uma leve dor percorreu seu corpo. O presente que Ishigo lhe deu na Sociedade das Almas ainda permanecia na memória de Aizen. Capítulo 109. Sim, Lord Aizen. Enfrentei Kurosaki Ishigo brevemente e descobri que sua pressão espiritual está muito além do que um Arrancar normal poderia imaginar. Só de soltar a Zanpakutou dele já me colocava sob imensa pressão. E não só isso, ele decepou o braço do Yaomi com facilidade. Ele é inegavelmente poderoso. Ukiyoha relatou sem esconder nada. Aizen assentiu. Estava claro que Ishigo havia se tornado significativamente mais forte ultimamente. Entretanto, um Arrancar agachado ao lado deles parecia muito insatisfeito. Ei, Ukiyoha, você está falando sério? Esse Kurosaki Ishigo é mesmo tão forte assim? Se ele é uma ameaça tão grande, por que você simplesmente não o matou? Sem a ordem do Lord Aizen, não posso agir. Só isso, respondeu Ukiyoha friamente. Grinjov não esperava uma resposta tão canina e ficou atordoado e em silêncio por um instante. No mundo dos vivos, além de Rukia e Sena, os outros Shinigami deixaram a casa de Ishigo para encontrar seus próprios lugares para ficar. Itsugaya queria mesmo ficar, mas ao perceber que Kurosaki Isshin não estava vindo cumprimentá-lo, nem a Matsumoto, concluiu que Isshin não queria vê-lo. Então foi embora com Hanjiku. Ukiyoha está exagerando. Vou ver com meus próprios olhos o quão forte esse Ishigo Kurosaki realmente é. Com isso em mente, Grinjov liderou 5 de sua Fraction para o mundo dos vivos. Quando eles emergiram da garganta, Grinjov zombou. Esqueça Ukiyoha e Aizen Souzuki. Vamos matar todos os humanos espiritualmente conscientes desta cidade. Sim, senhor. As 5 Fraction começaram a se espalhar. Número 11, Shaolong Koufan. Número 13, Edorado Leonês. Número 14, Naken. Número 15, e o Forte Grants. Número 16, Deroy. Esses 5 não eram fracos de forma alguma. Mas com tamanha pressão espiritual maligna inundando a cidade de Karakura, Ishigo e os outros naturalmente perceberam isso. No final, os pares foram os seguintes. Itsugaya contra Shaolong, Hanjiku contra Naken, Ikaku e Umishika contra Renji contra e o Forte. A última fração, Deroy, não encontrou nenhum Shinigami. Seu alvo era Sado e Azutora. Ishigo, Rukia e Sena correram para o local de Shad. Naquele momento, Shad estava correndo pela rua, ciente de que, com sua força atual, ele não tinha chance. Ele estava tentando escapar enquanto procurava uma abertura para contra-atacar. De repente, a voz de Deroy ecoou ao lado dele. Hehehe. Grandão, você não acha mesmo que consegue me ultrapassar, acha? Deroy apareceu na frente de Shad e colocou a mão em direção ao peito de Shad antes que ele pudesse reagir. Mas só porque Shad não conseguiu reagir, não significa que os outros não conseguiram. De repente a mão de Deroy pareceu estar presa em ferro. Ele olhou para cima e Ishigo estava parado na frente de Shad, segurando seu pulso. Ei, o que você acha que está fazendo com meu amigo? A voz de Ishigo ficou fria como gelo. Kurosaki Ishigo? Eu tenho sorte, eu acho. Apesar de suas palavras, a testa suada de Deroy traiu seu choque. Ishigo, deixe-me. Shad tentou intervir, mas Ishigo balançou a cabeça. Shad, verifique seu peito. Shad congelou então hesitante e tocou o peito. O sangue frio encharcando seus dedos o fez ficar em silêncio. Ele se virou e correu em direção à segurança. Eu só estava bancando durão, não estava? Ishigo, não sou mais forte o suficiente para lutar ao seu lado. Preciso ficar mais forte. Determinado, Shad recuou. Rukia gritou atrás dele. Shad. Não foi isso que o Ishigo quis dizer, mas Shad não respondeu e desapareceu na noite. Sena gentilmente agarrou a mão de Rukia. Não o persiga. Ele sabe o que Ishigo quis dizer. Ele só está bravo com a própria fraqueza. Ele com certeza voltará mais forte. Rukia assentiu, mas sua fúria não diminuiu. Afinal, Shad era um dos poucos amigos que eles tinham no mundo dos vivos. Ishigo, deixe-se arrancar comigo. Rukia sacou sua Zanpakutou, mal contendo sua raiva. Ishigo piscou surpreso. Era a primeira vez que ele via Rukia tão furiosa. Ele soltou Deroy.
Derroy tentou fugir imediatamente. Dance Sod no Shirayuki. Primeira dança, Lua Branca. Rukia surgiu atrás dele, um pilar de gelo e rompeu sob Derroy, congelando-o instantaneamente. Rachadura. O pilar quebrou. Rukia nem olhou para ele enquanto voltava para o lado de Ichigo. Derroy nem teve a chance de liberar sua Zanpakutou. Ele foi morto instantaneamente. Ichigo não ficou surpreso. Ele podia sentir isso. Depois do treinamento na Sociedade das Almas, Rukia e Senna eram sólidos seres espirituais de terceira categoria. Se tivessem dominado o Bankai, já seriam capitães. Antes que Ichigo pudesse dizer qualquer coisa. Bum! Uma poderosa pressão espiritual desceu do céu. Então, Derroy foi morto, hein? Uma voz nem raivosa nem alegre veio de cima. Os três olharam para cima e viram um Arrancar arrogante olhando para eles do ar. Enquanto isso, Ikaku usou seu Bankai Ryumon Ozukimaru para derrotar Edorade, mas os outros não estavam indo tão bem. Itsugaya estava lutando contra Shaolon. Hanjiko estava deitado no chão fingindo-se de morto. Renji ativou o Bankai, mas ainda estava sendo dominado. Uf. Itsugaya ofegava pesadamente enquanto olhava para seu oponente. Shaolon sorriu. Mesmo contra um capitão, eu levo vantagem. Não esperava ser tão forte. Itsugaya cerrou os dentes. Bankai. Daigurin Yorimaru. O enorme dragão de gelo se enrolou em volta dele. Shaolon parecia ainda mais animado. Você fez Bankai? Mesmo assim, a distância entre nós não diminuiu. Dividir, Tigeras deu quinto pétalo. Os dedos de Shaolon se alongaram em garras afiadas como navalhas, um capacete branco se formando em sua cabeça conforme sua pressão espiritual aumentava. Naquele momento, Hanjiko finalmente se levantou. Capitão. O limite da pressão espiritual foi levantado. Força! Isso assustou Naken e Shaolon. Limite levantado? Itsugaya olhou friamente para seu inimigo. Isso significa que eu estava lutando contra você com apenas 20% do meu poder. Arrancar patético. Você achou que era tão forte assim? Sua pressão espiritual explodiu. Percebendo a mudança, Shaolon tentou fugir, mas era tarde demais. Ryuzenka. Com um golpe, Shaolon foi destruído. Hanjiko e Renji também derrotaram seus oponentes instantaneamente depois que os limitadores foram removidos. De volta ao lado de Ichigo, ele olhou para Grinjov no céu. Desculpe, mas eu não gosto de falar com quem está acima de mim. Então, desça aqui. Bum! Sua Reiatsu explodiu, esmagando Grinjov como uma fornalha. Nem Grinjov conseguiu resistir à pressão espiritual de Ichigo. Ele caiu bruscamente no chão e olhou para Ichigo em choque. Que pressão espiritual incrível! O Kyoha não estava mentindo. Você é realmente forte, Kurosaki Ichigo. Ichigo bufou e abaixou sua Reiatsu. Seus subordinados estão todos mortos. Seja esperto e volte. Eu não vou te matar. Grinjov caiu na gargalhada. Ha. Me matar? Você claramente não entende o significado dos números Arrancar. O cara que Rukia matou, o número 16, não significa que ele era o 16º mais forte. Significa simplesmente que ele nasceu depois dos 10 melhores espadas. Eu sou o Arrancar número 6 Grinjov Jaiger Jaquez. Com isso, Grinjov atacou. Ele investiu contra Rukia com a intenção de esfaqueá-la no estômago. Se fosse a antiga Rukia, ela poderia ter morrido instantaneamente. Mas agora, ela não era nenhuma fraca. Mesmo com a velocidade incrível de Grinjov, Rukia bloqueou com Sod no Shirayuki. Grinjov ficou atordoado. Mas ele não parou, ele foi atrás de Senna. Para sua surpresa, Senna bloqueou seu golpe apenas com sua saia. Ichigo não se preocupou nem um pouco. Para ser franco, se Rukia e Senna tivessem Bankai, então Soifon poderia ser a mais fraca de suas garotas. Após falhar 2 vezes, Grinjov ficou irritado. Droga, Ichigo. Ichigo apenas suspirou e segurou o próximo soco de Grinjov. Ei, Grinjov. Você está planejando lutar contra nós 3 ao mesmo tempo? Então venha comigo. Com isso, Ichigo jogou no ar. Por fim, Ichigo sacou sua Zanpakutou e avançou atrás de Grinjov com um golpe. Grinjov conseguiu se virar e bloquear com sua própria lâmina bem a tempo. Impressionante, Kurosaki Ichigo. Você realmente é forte. Rukia e Senna assistiram à Batalha do Chão. Como lutadores velozes, Ichigo e Grinjov se envolveram em um feroz duelo de combate corpo a corpo. Clang. Eles entraram em confronto repetidas vezes. Ichigo ficou um pouco surpreso. Embora ele nem tivesse usado Shikai, Grinjov estava acompanhando. Desde que Muramasa entrou em seu mundo interior, poucos conseguiram lutar contra Ichigo de forma igualitária em sua forma básica. Grinjov não era brincadeira. Os espadas de Aizen realmente eram de outro nível. Mas Grinjov não estava satisfeito. Ele sabia que Ichigo tinha um segundo lançamento de Zanpakutou. Se Ichigo conseguisse acompanhar sem nem mesmo soltar sua lâmina, então isso significava que Grinjov não teria chance quando Ichigo ficou sério. Em pânico, Grinjov gritou. Kurosaki Ichigo. Aceite o próximo ataque. Mas antes que ele pudesse terminar, alguém chegou. Capítulo 110. Grinjov, o que você está fazendo no mundo dos vivos? Uma voz fria de repente soou atrás dele. Grinjov se virou apenas para ver Tozen Kaname, vindo ao mundo humano com Arrancar sem a permissão do Lord Aizen. Volte comigo imediatamente. Tozen não se preocupou com gentilezas e abriu uma garganta na hora. Ichigo, observando de baixo, franziu a testa. Você vai embora assim mesmo? Ele usou o chumbo para aparecer diretamente na frente de Grinjov e Tozen. Kurosaki Ichigo, você é forte. Eu não sou seu oponente. Mas, você ainda não pode nos parar. Tozen falou calmamente. Ichigo assentiu levemente. É verdade, não posso impedi-lo, mas pelo menos aceite este presente de despedida. Ele apontou Zangetsu para o chão e cerrou a mão esquerda. Fios invisíveis de energia espiritual envolveram Grinjov e Tozen em um instante.
Que técnica é essa? Tozen ficou atordoado. Essa habilidade era um contra-ataque perfeito para Tozen, que dependia da visão reflexiva de Kido. Sendo cego, ele nunca conseguiria ver algo assim. Grinjov, embora não cego, estava igualmente perplexo. O Kyoha nunca mencionou que Ichigo poderia fazer isso. Mas o reforço chegou. Arara, Tozen, vocês realmente se deixaram levar, hein? Com seu tom arrastado de sempre, Gin Ishimaru saiu da garganta e puxou os dois para dentro. Ichigo não seguiu. Ele não conseguia sentir o que havia além do portal, então não correu o risco. Gin deu um sorriso irônico. Ah, pensei que você fosse me perseguir. Que pena. Até a próxima, Kurosaki Ichigo. A garganta se fechou. Ichigo bufou. Ele definitivamente sentirá algo perigoso lá dentro. Pouquíssimos seres poderiam representar uma ameaça para ele agora. E Gin era uma delas. O Eco Mundo. As ações imprudentes de Grinjov não apenas expuseram o progresso do desenvolvimento do arrancar de Aizen para a Sociedade das Almas, mas também levaram à perda de 5 Fraction. Aizen não ficou nada satisfeito. Como punição, Tozen pessoalmente cortou o braço esquerdo de Grinjov e o destituiu de seu título de Sexta Espada. No mundo dos vivos, os Shinigami feridos foram tratados por Oriumi. Tatsuki, envergonhada por sua falta de força, saiu em silêncio para treinar sozinha. Rukia e Sena retornaram para a casa de Ichigo. Talvez eu fique fora por um tempo, Ichigo disse a eles. Para onde? Perguntou Rukia. Vou passar por mais treinamento. Ele apontou para o segundo Zanpakuto em sua cintura. Sena inclinou a cabeça. Ei, eu queria perguntar. O que houve com sua segunda Zanpakuto? Ichigo sorriu. Só não desmaie quando vir isso. As duas meninas olharam para ele com curiosidade. Ichigo sacou a segunda lâmina e apontou para o chão. Sussurre. Muramasa. Em um instante Muramasa se materializou ao lado de Ichigo. Isso, o quê? Rukia engasgou. Muramasa era Zanpakuto de outra pessoa. Como ele é seu agora? Sena, no entanto, calmamente colocou a mão em seu próprio Zanpakuto. Não, isso é possível. Meu Mirokumaru é igual. Rukia piscou e então se lembrou. Ichigo explicou. Uma Zanpakuto não desaparece no momento em que seu portador morre. Às vezes, eles escolhem um novo mestre. Muramasa me escolheu. Estamos conectados. Muramasa assentiu. É isso mesmo. Ichigo confiou em mim, e consigo ouvir a voz dele claramente. Foi mútuo. Sena assentiu com conhecimento de causa. Então, você vai treinar com o poder de Muramasa? Exatamente. Preciso consolidar todos os poderes dentro de mim. Caso contrário, as coisas podem ficar instáveis. Entendo. Então cuidaremos da cidade de Karakura, disse Rukia confiante. Tenho certeza de que você sabe. 2 espadas de uma vez não serão mais um problema para nós. Rukia, que agora tinha seu Bankai, estava cheia de confiança. Ela até acreditava que agora poderia lutar contra o próprio Yamamoto. Sena sentiu. Também temos o Capitão Itsugaya e os outros. Não se preocupe. Ichigo abraçou as duas garotas. Obrigado. Deixa a casa com você. Eles o abraçaram com força. Depois de um longo momento, Ichigo finalmente foi embora. Rukia e Sena trocaram um olhar. Ele está treinando de novo. Não podemos ficar para trás. Sena deu um sorriso irônico. Meu Bankai ainda tem mais para desbloquear. Com certeza vou superar você. Rukia respondeu bruscamente. Quem disse que meu Bankai parou de evoluir? Vamos ver. Eles estavam em sincronia em um momento, discutindo no outro. Ichigo chegou ao endereço do armazém que Iraku Shinji lhe deu. Então está aí a base do corpo Vizard? Ele estendeu a mão e descobriu que havia uma barreira. Ichigo não forçou a entrada. Ele apenas bateu. Shinji, estou aqui. Momentos depois, a cabeça em formato de melancia e a camisa amarela de Shinji apareceram. Sabia que você viria. Ele abriu a barreira e levou Ichigo para dentro. Isso lembrou Ichigo do centro de treinamento subterrâneo de Urahara, embora este parecesse mais um armazém abandonado. E a Reiatsu lá dentro era imensa. 1, 2, 3, 8 pessoas? Ichigo contou surpreso. Shinji sorriu. Claro, somos o corpo Vizard. Não seríamos um corpo sem números. A pressão espiritual que sentiam variava de alta a assustadora. Muitos eram iguais ou mais fortes que um capitão. Ichigo não disse nada e seguiu Shinji. Bate. Uma sandália voou do armazém, atingindo Shinji bem no rosto e o fazendo girar contra a parede. Ichigo piscou. O que? Uma garotinha violenta com aparência de Loli saiu pisando duro, arrancou a sandália do rosto de Shinji e a colocou de volta. Por que você demorou tanto? Ela agarrou o colarinho de Shinji e o sacudiu violentamente. Ichigo estremeceu. Isso foi violência doméstica? Ele nunca tinha visto Shinji tão perto da morte. Atrás dela, o resto do grupo não era mais normal. Um homem loiro de terno tomava café elegantemente. Uma Onei-san de aparência mais velha, vestida como uma colegial, lia um mangá obsceno. No canto, um rapaz de cabelo curto e cabelo branco levantava pesos, incentivado por uma garota de cabelo verde com roupas justas. Perto dali, um cara de agasalho, cabelo afro e óculos escuros dançava como um louco. Apenas um ancião parecia remotamente normal, baixo, gordinho e gentil. Mas no geral, esse time tinha problemas de vibração. Principalmente Shinji, ainda sendo estrangulado pela Loli furiosa. Loli baba. Ichigo murmurou internamente. Certo, Iori. Chega. Shinji finalmente a soltou. Iori fez uma careta. O quê? Você quer uma sandália também? Ichigo balançou a cabeça imediatamente. Não, obrigado. Shinji, com uma marca de sandália ainda no rosto, gesticulou ao redor. Como podem ver, este é o corpo Vizard. Bem-vindos. Mas Ichigo balançou a cabeça. Não estou aqui para participar. Só quero pegar seu lugar emprestado por um tempo. Para ser franco, eu já domino a holoficação. A sala ficou em silêncio. Todos os Vizards olharam para Ichigo em choque. Eles só ganharam poderes Hollow com a ajuda do Ojioku de Urahara. Agora alguém afirma ter dominado isso sozinho? Shinji estreitou os olhos.
Não tem graça, Ichigo. Ichigo cerrou o punho. Uma enorme espada branca, inteiramente formada de energia oca, materializou-se em sua mão. Num piscar de olhos, todos os Vizards o cercaram. Que diabos? Não é assim que usamos os poderes Hollow. Ele não deveria estar usando uma máscara? Por que uma arma? Mas essa pressão espiritual é definitivamente vazia. Ichigo suspirou. Talvez, vocês todos estejam usando errado. Shinji franziu a testa. Impossível. Todos nós treinamos durante anos para dominá-lo. Não há erro. Ichigo balançou a cabeça. Você está tratando os poderes Hollow como uma infecção estranha. Algo para conter e controlar. Iori rosnou. E daí? Você tem uma ideia melhor? Ichigo cravou a lâmina branca no chão. Claro que sim. Poder Hollow não é maligno. O poder em si é neutro, o que importa é como você o usa. O musculoso de cabelos brancos zombou. Nós já sabemos disso. Não, você não vai, Ichigo retrucou. Ele liberou toda a sua energia espiritual, transformando-se em uma enorme forma humanoide Hollow. Você trata esse poder como uma maldição. Mas ele faz parte de você, do seu verdadeiro eu. Você nunca o aceitou. É por isso que sua holovicação tem tempo limitado, não é? Silêncio. Todos sabiam que ele estava certo. Nenhum deles conseguiu manter suas formas Hollow indefinidamente. Ichigo apontou sua lâmina para eles. Eu sou diferente. Posso usar esse poder pelo tempo que eu quiser, porque é meu próprio poder, sem limite de tempo. Shinji parecia em conflito. Então por que veio aqui? Só para nos dar sermão? Ichigo balançou a cabeça. Claro que não. Preciso de um lugar isolado, onde eu possa me dedicar ao máximo. O velho baixo e redondo perguntou. O que você está planejando fazer? Vou treinar, para ficar mais forte. Alguns dos Vizards ainda não estavam convencidos, mas outros. Bem então, bonitão, perguntou Onéi-san de óculos, gesticulando para sua espada larga. Você se importaria de me dizer como conseguiu fazer isso? Ei, Lisa, não me diga que você está afim desse garoto agora? O cara afro olhou com os olhos arregalados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.